Eu guardava dinheiro todos os meses. Investia com frequência, sempre acreditei no longo prazo. Mas há 2 meses, um amigo me recomendou uma oportunidade imperdível. A ganância me deixou cego e eu acreditei que a garantia era real. Eu acreditei nas pedras de Alexandrita. Eu perdi tudo. A minha previdência, a minha reserva de emergência. Eu perdi tudo. O que você quer que eu faça com seus investimentos? $5% ao mês sem risco? Isso eu não posso fazer. Nós nos conhecemos há muito tempo, mas é a primeira vez que você vem me pedir aconselhamento sobre investimentos. Eu não me lembro de quando você me chamou para tomar um café e discutir esse assunto. Mas agora você vem na minha casa e diz: Dom Perini, resolva minhas finanças. Mas não me trata com respeito, não me chama de padrinho. Você não assina a Finclass e não viu minha aula na plataforma. Dom Perini, por favor, eu só lhe peço ajuda. Como eu faço para assinar a Finclass e assistir a sua aula? Meu jovem, eu serei benevolente. No dia 24 de abril você vai ter uma chance, somente uma chance, de adquirir a Finclass com 50% de desconto. De R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual e com bônus, um deles, uma vaga no maior evento presencial de finanças do Brasil no segundo semestre. Obrigado, Dom Perini. Obrigado, padrinho. Irei assinar a Finclass e você não irá se arrepender. Se você quiser fazer o mesmo, toque no link aqui na tela, entre no grupo de WhatsApp e aproveite a promoção do dia 24. Te vejo na Finclass. Todos os anos, a humanidade lutou várias batalhas no mercado financeiro. Altas de juros, bancos quebrando, pirâmides financeiras e, principalmente, a falta de conhecimento sobre esse mundo. Sempre houve alguma razão para lutar, mas todas as guerras têm algo em comum. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa é a função da Finclass: observar o que está acontecendo ao redor do mundo e utilizar todos os seus recursos e professores para orientar os brasileiros contra a ignorância financeira. Soldados, eu sei que a batalha está árdua, mas estamos quase conseguindo vencer e não podemos desistir. Capitão, e o que faremos para encerrar essa guerra? Soldado, no dia 24 de abril nós faremos um ataque definitivo e convocaremos para isso a melhor tropa. Thiago Nigro, maior influenciador de finanças do Brasil e cofundador da Finclass, mas também Cris Junqueira, Morgan Housel, Howard Marks, Yuval Harari e nossa arma secreta, Bruno Perini. O as do conhecimento, o leonino mais sexy do Brasil. Ele mesmo, soldado Kaique. Aliás, Cabo Kaique, você acaba de ser promovido. Um homem da sua perspicácia tem que subir na hierarquia da instituição. E para isso, a gente vai também com força total, dando 50% de desconto no segundo aniversário da Finclass, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, mais 7 bônus, e um deles é a participação no maior evento presencial de finanças do Brasil que nós faremos no segundo semestre. Capitão, e o que é preciso para fazer parte dessa missão? Soldado, se você quiser participar, basta tocar no link abaixo, se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar o dia 24. Conto com você. Olha só, mas que bela moça temos por aqui. Olá, Coronel Cortez, há quanto tempo? Elegante como sempre. Mas quem são os seus acompanhantes? Bom, estes são os meus grandes amigos investidores. Este é um grande investidor da Bolsa, Enzo Gorlomi. Este é um grande investidor de small caps, Antonio Margheriti. E aquele é o seu assistente, Dominique de Coco. E este, meus amigos, é o Coronel Cortez, que investe na Bolsa há uns 20 anos. Buongiorno. Grandes investidores? Imagino que vocês analisem as empresas talvez com um top-down ou então um bottom-up. Não são do tipo que escolhe as empresas através do dividend yield dos últimos 12 meses, não é mesmo? Sim, correto. Como é seu nome mesmo? Gorlami. Gorlami. Eu estou falando certo? Gorlami. Me fala mais uma vez. Gorlami. Quer aprender finanças e parar de embromar? Então aproveite, porque no dia 24 de abril e somente nesse dia você vai ter a chance de assinar a Finclass com 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, levar bônus e ainda terá direito a uma vaga no maior evento presencial de finanças do país que faremos no segundo semestre. Para aproveitar, toque no link aqui abaixo e entre no grupo de WhatsApp, aproveitando a promoção no dia 24. Margarete!
E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Bolinha? Hoje vamos falar sobre planejamento financeiro, sobre como organizar a vida financeira desse povo, que está sempre meio bagunçada. Verdade. E para falar desse assunto, trouxemos aqui dois ilustres convidados, um deles vindo pela segunda vez no podcast Os Sócios, mas antes de apresentá-los, eu sei que não tem nenhum mistério porque estão na thumb, né? O pessoal já viu quem é, mas antes de apresentá-los, eu tenho um recado para todos vocês, porque no dia 24 de abril, se aproxima e já está chegando, nós teremos o segundo aniversário da Finclass, a plataforma de streaming de finanças aqui do Grupo Primo. Lá nós temos mais de 50 cursos, são mais de 400 horas de conteúdo, com alguns dos maiores nomes do mercado nacional, e inclusive professores internacionais, como Howard Marks, Morgan Housel, Yuval Harari está no documentário que fizemos da história do dinheiro, tem aula minha, do Thiago, Natália Arcuri, inclusive um dos convidados estará lá também. Gustavo Cerbasi será um dos novos professores da Finclass. E somente no dia 24, e só nesse dia, você vai ter a chance de assinar a Finclass com 50% de desconto. Então, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual. Isso ainda vai te dar direito ao ingresso para o maior evento de finanças do Brasil que nós faremos no segundo semestre no Ibirapuera. Então, fazendo a conta aqui, você vai pagar R$ 358,80 por um ano de Finclass mais o evento. É muito barato, muito tá, barato, gente? né? É muito barato. Quem quiser participar, tem um QR Code na tela, também tem um link na descrição. Se inscrevam lá, vocês não vão se arrepender. Inclusive, antes do podcast, vocês devem ter visto os ads que a gente gravou. Alguns deles, né? Que foram, modéstia à parte aí, obras-primas, Bolinha. Se tivesse Oscar para Geniais. anúncio, eu tava concorrendo. Ah, pronto. Agora, apresentando nossos convidados. Pela segunda vez aqui no podcast O Sócio, estamos recebendo Gustavo Cerbasi, mestre em Finanças pela USP, graduado em Administração Pública pela FGV São Paulo, foi eleito pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes, é sócio da Super Rico e autor de 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Como Organizar Sua Vida Financeira. Cerbasi, bem-vindo novamente ao podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Uma honra estar com vocês aqui. Da outra vez eu estava com a minha sócia de vida, né, com a Adriana, minha esposa. Hoje estou com o meu sócio nos negócios aqui. Um prazer estar com vocês. Muito Não, bom. o prazer é nosso, é sempre uma honra recebê-lo. E estamos também com Carlos Castro, CEO e fundador da Super Rico, professor, planejador financeiro CFP e possui certificação pela Ancor, engenheiro eletricista pós-graduado em administração e marketing pela FGV e em finanças pelo INSPER. Especialista em negócios internacionais pelo MIT e em previdência e análise de riscos pela SUSEP e é membro do G100 Brasil. Carlos, bem-vindo ao podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Prazer enorme estar com vocês aqui. Também aqui com o Gustavo para uma conversa muito gostosa, né, sobre planejamento financeiro. Bom, para começar, pessoal, então falei aqui do Cerbasi, que é sócio da Super Rico, do Carlos, que ele é CEO e fundador da Super Rico. O que é a Super Rico? E vale o Carlos apresentar, porque começou a história por ele, depois eu conto a minha entrada. Manda ver, Carlos. Tá, joia. A Super Rico ela é uma plataforma que conecta planejadores financeiros e pessoas. Né, a gente sempre acompanha a questão da educação financeira, né? Tá aqui o mestre Cerbasi para falar dos 20 anos, né, de contribuição para o desenvolvimento da educação financeira no Brasil. Mas a gente percebeu que falta ainda o brasileiro tirar, né, a educação do papel, ou seja, saber a regra de ouro, né, gastar menos do que ganha. Poxa, eu imagino que todo mundo saiba. O ponto é, por que isso não se torna realidade, transformação na vida das pessoas? Então a gente se inspirou no modelo americano de uma empresa chamada Ameriprise, que seus mais de 100 anos, né, de existência, desenvolveu ali o mercado, contribuiu para o desenvolvimento do mercado americano. Lá se vão 30 anos de mercado, onde você tem o profissional planejador financeiro. A gente pensou, por que não trazer esse conceito para cá e desenvolver esta carreira? Porque este planejador, aliado a todo o trabalho de educação financeira que foi feita, vai conseguir sim levar a educação de uma forma que seja transformacional. Só que para que o brasileiro possa ter acesso a esse profissional, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um profissional caro de, sim, ser formado, poxa, a gente precisava fazer alguma coisa mais democrática. Aí surgiu a ideia lá em 2014
de criar uma plataforma, ou seja, a gente está colocando tecnologia para dar, então, acesso e dar escala, fazer com que milhões de brasileiros possam ter o seu planejador financeiro. Então, a Super Rico é essa plataforma que conecta esse profissional às pessoas. Então, a nossa ambição, né, Gustavo, é poder, de fato, atender milhões de brasileiros com este profissional planejador financeiro. Acho que vale citar por que eu me associei a Super Rico depois de 20, na verdade, são, considerando finanças pessoais e finanças dos negócios, 24 anos de carreira, livros, consultoria, palestras. Minha vida está muito bem resolvida e eu estava funcionando muito bem nessa questão de one-man show, né? Fazia sozinho, convidado para um programa, para ser colunista de um jornal, depois eventos, enfim. Quando eu conversei com o Carlos, isso foi no começo de 2022, eu já estava pensando em me desconectar um pouco dessa super exposição que é o que vocês conhecem muito bem, estar nas redes sociais, essa entrega perene que a gente tem. Tenho 3 filhos adolescentes, 3 filhos que demandam muito e eu precisava vir um pouquinho para os bastidores para cuidar da cozinha. A ideia era eu me desconectar dos cursos online e ter o meu sabático, ter um tempo de descanso para decantar e talvez... Toda vez que eu ouço isso, eu penso assim, não vai dar certo. Ainda mais com as pessoas que eu conheço, né? Quanto geralmente tempo quem senta durou aqui, o sabático? Né? O sabático durou mais ou menos 15 ou 16 dias quando a gente decidiu conversar. Não, mas eu tenho vários motivos. Além dos 3 filhos adolescentes, ano que vem eu faço 50 anos, então tem... Aliás, você comentou do aniversário da Finclass, exatamente o dia que eu faço aniversário, foi 49, agora dia 24. Então, o momento de vida pedia repensar a rotina, uma entrega maior para a família. Só que a conversa com a Super Rico foi uma conversa em que ficou claro que havia a experiência de planejadores, o método, a ferramenta e uma possibilidade, usando o que não existia nos últimos 20 e tantos anos de carreira, que é a tecnologia para conseguir fazer com que o trabalho planejador pudesse ser feito em larga escala, com qualidade em larga escala. O meu papel na Super Rico é transferir para os planejadores esse conhecimento, a autoridade, o jeito de interpretar e lidar com as necessidades das pessoas, para que a tecnologia vá sendo moldada para funcionar para a realidade brasileira. Não basta eu trazer o modelo de uma empresa americana e falar, bom, aplica no Brasil. Não vai funcionar. O mercado americano é muito mais desenvolvido. Mas a gente acredita que a gente vai mudar muito a maneira das pessoas investir e comprar e financiar, porque uma vida planejada credencia a pessoa a fazer escolhas melhores. Quem tem um risco praticamente zero de inadimplência não merece pagar a mesma taxa de financiamento, por exemplo, daqueles que, numa estatística, estão no mesmo perfil de um público que 10%, 15% não pagam. Né? Então, se eu sei que o meu cliente acompanhado vai ter maior disciplina, certeza, vou conseguir antecipar a ele o risco de inadimplência, eu tenho o direito de negociar com o banco uma taxa melhor para o meu cliente. Isso vai valer para tudo, para seguros, para investimentos. É uma carteira de investimentos que é mais previsível e que ela tem um objetivo de longo prazo, uma duration mais longa, eu sei que vai ter menos resgate, eu consigo dar um produto de maior liquidez para o meu cliente também. Então, a ideia é, aos poucos, trazer para o Brasil aquilo que a gente encontra facilmente lá fora, que são investimentos mais previsíveis, seguros que realmente funcionam, financiamentos que não sufocam o público, ou seja, o trabalho do planejador melhorando num cenário micro a vida das pessoas e num cenário macro, trazendo para essas pessoas uma condição ainda melhor de lidar com os produtos financeiros do mercado. Interessante. Aí uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, porque o Carlos falou, a gente quer conectar planejadores com o público, então vocês não apenas formam, o cara que está pronto, ele pode se plugar para atender as pessoas também? Pode. Na verdade, nós temos uma ferramenta tecnológica. Essa ferramenta porque eu pensei num Tinder, assim. Seria mais ou menos isso? Pô, quase isso. Por quê? Nossos planejadores têm ou terão ao longo do tempo a certificação CFP, mas eles precisam aprender a lidar com a ferramenta e entrar na nossa metodologia. Então, explica como é que funciona a questão da formação, Carlos, que acho que todo mundo tem que passar pelo modelo que a gente propõe de franquia, né? O que é interessante, né? Esse aprendizado da própria evolução do mercado de planejamento financeiro nos Estados Unidos. Se você olhar há 30 anos, essa carreira ela começou como uma segunda carreira. Né? Então, a pessoa vinha de um mercado, podia ser do mercado financeiro, mas não necessariamente do mercado financeiro. Falou, poxa, estamos vivendo mais, queremos manter uma vida produtiva por mais tempo. Então, vou ter na minha carreira, vou ter uma segunda, uma terceira, quiçá uma quarta carreira. Nos Estados Unidos foi assim há 30 anos, então surgiu a carreira do planejador como uma segunda carreira, hoje é uma das 10 principais carreiras mais desejadas pelo americano. Ainda, né, nos Estados Unidos hoje já responde
o planejador financeiro, a carreira já responde o que você quer ser quando crescer. Aqui no Brasil ainda não. É verdade. Responde a pergunta o que você quer ser quando envelhecer. Que é um pouco da minha trajetória, né? Eu vim do mercado corporativo, totalmente outsider, e falei, poxa, eu vou ser planejador financeiro. Porque eu usei o planejamento financeiro para fazer minha transição e vi ali que havia uma oportunidade. Assim surgiu a ideia da Super Rico. E por que eu estou trazendo esse contexto? Porque se no Brasil a gente está no momento e que nos Estados Unidos aconteceu há 30 anos, o que a gente vê, muita gente trabalhando a sua segunda carreira, fazendo exatamente essa transição. Então, hoje, na plataforma, aí respondendo, Bruno, o que você colocou, quem já está preparado, sim, pode se plugar. Quem não está preparado, está buscando uma preparação, não se preocupe, porque a gente também trouxe a experiência de formação desses planejadores aqui para o Brasil na forma de um curso, né, de MBA. Então, são profissionais que querem, como segunda carreira, atuar, na sua maioria das vezes, de forma independente. Então, o reflexo do que aconteceu lá é o que está acontecendo aqui. Com isso, a gente tem feito, a gente tem fomentado a criação, né, de oportunidade, a criação de oportunidade para gerar renda e uma profissão que, claro, não vai se consolidar em 30 anos, e aí acabam aqui as comparações com os Estados Unidos, porque dado o momento de digitalização que a gente está, essa carreira ela vai acelerar muito rapidamente. Além de todo o esforço do Open Banking, Open Finance, que nos ajuda nesse processo de transformação. É até curioso já ter 30 anos lá fora, porque, por exemplo, quando eu tinha meus 17, 18 anos, entrei no Exército, comecei a ter um salário, eu fui ler sobre finanças, sobre investimentos, e um dos primeiros livros que eu li foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Cerbasi. E quando eu li aquilo, eu pensei, caramba, que legal, mas eu pensei em fazer para mim. Eu não tinha ideia de que eu poderia ter uma carreira no mercado financeiro. Isso só foi acontecer muito recentemente que eu vi um pessoal indo gravar conteúdos no YouTube. Eu falei, nossa, eu posso fazer isso, né? E trabalhar como educador financeiro. Mas isso foi em 2016, pô. Então é extremamente recente a transformação. Só que depois que passa a catraca, não volta mais, né? O mercado ele mudou, realmente a digitalização vai levar a mensagem muito mais rápido. E eu gostei de uma coisa que você disse aqui, Cerbasi, que me lembrou uma ideia do Walter Longo. Porque você disse, poxa, se o cara, por estar sendo atendido por um planejador, se ele tem uma carteira, tudo, ele tem um risco de inadimplência mais baixo, ele tem que conseguir uma taxa de empréstimo, por exemplo, mais baixa. E o Walter, ele tem um livro que ele fala que é o fim da Idade Média e o começo da Idade Mídia. Porque ele fala que até muito recentemente as pessoas eram sempre atendidas pela média. Ah, você quer fazer um empréstimo? A taxa é essa, é a taxa média do mercado. Ah, você vai fazer um exame de sangue? Olha, o seu colesterol tem que estar nesse intervalo, que é a média das pessoas. Vai fazer um seguro de carro? Bom, para esse seu modelo de carro, para a sua idade, essa é a média de preço. E você já tem empresas lá fora, eu já vi um banco que ele instala um dispositivo no seu carro e de acordo com a maneira como você dirige, ele fala, o teu seguro tem que ser tanto de preço. Então, ele já dá um negócio assim como um sniper, né? Fala, para você são essas condições. Para exames de sangue, isso vai passar a acontecer também. Olha, a genética da sua família, não sei o que, para você tem que ser essa faixa. Impossível chegar naquela outra, ou aquela outra não vai ser a melhor faixa para você. E nas finanças, isso vai acontecer. É uma tendência, de fato. Não, exatamente. Você me deu um ótimo exemplo para explicar na prática como é que funciona o Super Rico. Porque hoje nós convidamos as pessoas a se cadastrarem gratuitamente. Não tem custo para se cadastrar, a pessoa tem acesso a ferramentas. Ferramentas que incluem orçamento doméstico, simulador de dívidas, simulação de objetivos que a pessoa quer conquistar na vida. Coisas que você encontra em muitos aplicativos no mercado. Só que à medida que a pessoa vai usando a ferramenta, o planejador, que já é designado para atender cada um dos cadastrados, cada planejador tem hoje entre 300 a 400 dos nossos cadastrados, sob os cuidados dele. Esse planejador está vendo nos bastidores como que está funcionando a vida financeira. A partir do momento que a pessoa aciona o planejador, não tem mais aquilo que eu fiz muito na minha vida, que era, primeiro, uma reunião de anamnese. Me conta quais são os planos de vocês. Lá ia 2 horas vocês falando, escrevendo 7, 8 páginas, né, de anotações para entender os projetos. E muita informação não vinha nessa hora. Sim. Né? Muita coisa uma intimidade ainda. Às vezes uma falta de comunicação da família, do casal, às vezes algo que era uma ambição, mas que eles achavam que não seria alcançável, enfim. Eu já pulo essa etapa porque quando o planejador é acionado, ele já tem a vida financeira da pessoa, tem um histórico das simulações que a pessoa fez, tipo, eu quero me aposentar com 30 mil reais de renda. Aí o resultado dá uma conta que ele acha impossível. Não, pera, então deixa eu tentar com 20, deixa eu tentar com 10.
o planejador já consegue ver esse histórico e falar, peraí, eu sei que você tem sonhos que você andou abandonando por acreditar que não são viáveis. Vamos atuar nisso? Então, o trabalho dele é um trabalho que, em vez de consumir 2 horas de atendimento, mais 2 horas de orientação, mais várias horas de calibragem, talvez em 2, 3 encontros de 40, 50 minutos ele resolve, e resolve com muita qualidade, porque ele está atuando no foco. Na prática, é como chegar ao médico com todos os exames de sangue, urina, qualquer tipo de diagnóstico feitos e falar, ó, qual que é o meu problema? O médico vai trabalhar de forma mais eficiente. Pô, bem interessante. E aí, já entrando na temática assim, de organizar a vida financeira, aproveitando todo o tempo de estrada que vocês têm, o que vocês enxergam como os principais problemas que o brasileiro tem para isso? Porque o Carlos colocou muito bem, olha, o pessoal sabe que tem que gastar menos do que ganha. Igual sabe também que não é para comer um monte de porcaria, né? Mas se for ver, o pessoal acaba fazendo isso. Então, por que o brasileiro ele é tão mal organizado financeiramente, na opinião de vocês? Bom, eu acho que nós nós passamos a fase da conscientização. Tem um trabalho muito importante feito por mim, por vocês, Sim. por todos que fazem parte do Grupo Primo, todos os influenciadores, esse agito que nós fizemos no mundo da mídia, levando a educação financeira, fez com que as pessoas hoje chegassem a uma condição de consciência. Está endividada, a pessoa sabe que está endividada porque comprou muito a prazo, porque não teve uma reserva de emergências, porque confiou demais num cenário otimista, não confiou numa mudança de cenário quando vira um governo, quando vira uma moeda, enfim. A pessoa tem consciência do porquê do problema. Ela não consegue mudar. Eu percebi, principalmente nos tempos de curso online, que oferecer um bom conhecimento impacta uma parte do público. Tem um público que é autodidata. É quem vai comprar um curso seu, quem vai ler um livro meu, quem vai assistir um evento, participar de uma palestra. Esse que vai buscar conhecimento, ele tem uma probabilidade de mudança muito maior do que aquele que é impactado indiretamente por uma notícia, um artigo. Dos que vão buscar informação, os que são efetivamente autodidatas, que leem e colocam em prática, ouvem e saem fazendo, são a menor parte. Vamos citar uns 20%. Então, a nossa capacidade de transformação exige que a gente impacte várias vezes o mesmo público para tentar aumentar a chance de convencimento, ou talvez a gente nunca consiga alcançar um público que simplesmente não dá atenção para a oportunidade da informação. O que está faltando além da educação financeira, que já existe generalizada na mídia, que já é presente nas escolas, né? Pena que começou junto com a pandemia, o assunto ficou meio diluído, aí meio por trás da cortina, mas as escolas já têm educação financeira. O que está faltando é a capacidade do público entender quais são os grandes obstáculos dentro vamos dizer, da própria pessoa. Ela quer ter uma vida melhor, mas ela segue modelos de uma sociedade que está muito endividada. Então, puxa, cheguei à vida adulta, estou casando, a família quer que eu tenha uma casa própria, vou buscar casa própria onde? No banco, vê o financiamento, vê um limite de financiar até 30% da minha renda na prestação. Eu acabo seguindo modelos que são os modelos que todo mundo segue. Numa sociedade em que 80% das famílias estão endividadas. Não é possível que esse modelo vá funcionar. Então, acho que o grande desafio é convencer as pessoas a seguir um modelo totalmente diferente da média. E isso significa agir de uma maneira diferente do que papai e mamãe esperam, do que o vizinho cobra, do que o compadre que dá o tapinha nas costas celebra. Carro novo, tênis bacana, celular, relógio e tal. Então, esse convite para uma vida diferente significa um convite para vencer o status. Vencer o status é complicado numa sociedade que tem um histórico de pobreza. Porque acho que todos nós aqui temos uma origem que, puxa, papai teve menos condições que a gente, vovô menos ainda, e a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está evoluindo. Como as pessoas não valorizam no Brasil diplomas, conquistas imateriais, a gente usa as conquistas materiais para simbolizar as conquistas. Então, o jovem tem pressa para ter o celular da moda, o tênis da moda. Não tão jovem já quer ter um carro bacana, não tão jovem também quer ter uma casa própria. São mais que o Instagram também, né? E foto e ostentação. Exato. Então, e esse mesmo jovem, quando fala, puxa, cansei do Brasil, vai morar fora, ele vai morar num porão, vai morar num barco, vai morar numa Kombi. Né? Fala, porque longe da sociedade ele tem um comportamento que permite a ele rumos diferentes, mas imerso na sociedade dele, ele titubeia, porque ele não tem referências. Então, aí entra a questão do planejamento, que é, de repente, buscar referências para alguém que fala, tem uma estratégia, mas eu vou acompanhar a sua estratégia. Eu tenho a orientação, mas ao longo do processo você vai se ver diante de uma decisão difícil e pegar todo o dinheiro que você tem, todos os 20 mil ou 200 mil reais que você tem, tirar da poupança e pôr num CDB, que tem imposto, que vai ter uma relação bancária diferente, mas eu estou aqui para dizer que você está no caminho certo.
Então, falta um pouco dessa convicção e confiança para que a educação financeira vire inteligência financeira e se torne prática no dia a dia das pessoas, como se tornaram práticas, por exemplo, hábitos de exercícios saudáveis. Alguns anos atrás, era um negócio, todo mundo lá na moda, né? Queria dar uma orientação, o que você faz, o que você não faz. Alguns se machucaram, outros não. As pessoas aprenderam a buscar o profissional correto, adotar uma política, uma rotina correta e hoje praticam exercícios saudáveis. Com a alimentação, a mesma coisa. Acho que a educação financeira está vivendo talvez o fim de uma moda e daqui para frente tem a consolidação de uma maneira de pensar própria do que precisa ser pensado para ter uma vida financeira mais equilibrada. Eu só traria um pouco de reflexão na linha do que o Gustavo colocou, porque esse é um tema discutido, obviamente, de maneira global, né? Não é porque o Brasil é um país, né, emergente que, poxa, a gente tem que ter aquele complexo, né, de inferioridade. De inferioridade, não. Olha que interessante, na OCDE se discute o tema de educação financeira, mas eles trazem uma perspectiva um pouco mais ampla, que talvez não caiba, não sei se é exatamente essa tradução do letramento financeiro, né? O que eles querem dizer com letramento? É uma combinação, sim, da educação que leva a ter a consciência que o Gustavo falou, e aqui acho que o trabalho que vem sendo feito, né, como bem colocado por todos, né, por vocês, poxa, já fez com que a educação evoluísse muito, né? As pessoas têm mais acesso à educação do que, de repente, eu tive lá atrás, né, naquele cenário de hiperinflação em que o consumo ele tinha que ser curto prazo mesmo, não tinha jeito. Eu vivi isso, né? Então é muito difícil você se distanciar dessa cultura curto-prazista, porque era até uma questão de necessidade. Consumir para se defender da inflação. Exato. Era a única saída, né? Você não tinha um mercado desenvolvido como a gente tem um mercado hoje. Mas quando eu volto ao tema letramento, existe uma componente, esta sim, que afeta o ser humano, que é o lado de como lidar com decisões. É o lado da psicologia econômica, é o lado do comportamento, né, diante do cenário. Então, tem muito mais a ver com vida, com psicologia, do que necessariamente saber a técnica de como lidar com o dinheiro. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que também é trazido para o letramento tem a ver com o desenvolvimento, com a digitalização. Porque, veja, na psicologia humana, é muito difícil quando você tem muitas opções de escolha. Se lá atrás, né, a gente ficava imobilizado, porque na realidade a gente não tinha opção de escolha, hoje o efeito de tomada de decisão nos leva a esse imobilismo exatamente porque agora eu tenho o excesso. Né? Então, tudo isso gera essa paralisia e essa dificuldade de transformar a educação em a atitude que leva ao que a gente começou a discutir aqui, que é a transformação. Então, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, todo mundo vive o mesmo problema hoje, que é esse letramento financeiro, porque estamos vivendo mais, né? Nossa expectativa de vida ela está aumentando. E aí está muito difícil ver o exemplo aí da discussão na França, né, em relação à reforma previdenciária. Não foi diferente aqui no Brasil e não será. A gente passará... é até um eufemismo, né, cara? Quebradeira, né? Sim, né? Porque a conta não vai fechar. Né? Um número interessante do Banco Mundial, que a gente acompanha também há cerca de 20 anos, é que de cada 100 brasileiros, né, em idade ativa, economicamente ativo, poxa, aumentou muito o número de poupadores. Hoje são 11 brasileiros, ou 11% da população economicamente ativa. Mas não tem mudado muito o ponteiro em relação ao número de pessoas que investem, ou que poupam e investem, e acumulam o suficiente para ficar independente. Agora, por que isso não está acontecendo? Porque você tem esse outro fator que é as pessoas estão vivendo mais. Então, o dinheiro, realmente, ele não está sendo suficiente para manter esse padrão de vida, esse custo de vida na longevidade. Então, junta tudo isso dentro do que é o letramento, o desafio, então, ele é da humanidade, quando se fala em finanças, o que, por outro lado, numa perspectiva positiva, tem muita, mas muita oportunidade para a gente fazer, né, um trabalho realmente que gera transformação e que pode mudar a história, né? Não, esse é um ponto muito interessante, porque melhorar a vida do endividado é a coisa mais fácil do mundo. O cara geralmente se endividou porque não tem controle. Quando ele se endivida, ele geralmente pega crédito no lugar mais fácil. O cartão de crédito está na mão, o cheque especial já está na conta. Aí ele pega pagando juros maiores, né? Quanto mais fácil o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. E
Pô, tem vários pontos para comentar aqui, porque você falou, por exemplo, do consumo na época inflacionária. E o pessoal não tem noção disso, né? Eu não peguei essa época. Eu nasci em 88, né? Apesar do Google botar que eu tenho 72 anos, é falso isso. E já estava acabando. Então, quando eu era criança, eu não peguei. Minha primeira recordação utilizando o dinheiro já era com o real. E, inclusive, uma ótima recordação. Meu pai me deu R$10 em 94. Eu quase comprei a padaria da esquina com R$10. Eu podia ter virado sócio. Mas, nessa época, não tinha como o pessoal se planejar para longo prazo, porque se todo dia os preços mudavam, você ganhava o dinheiro e ia rapidamente fazer sua compra de mês, que é um hábito que o americano não tem, por exemplo, e a gente tem. E comprava carne para guardar no freezer, que é uma coisa que o americano também não tinha, e a gente tem esse hábito porque os preços não paravam de subir. Então, hoje, apesar de ter inflação no Brasil ainda, e comparado a países desenvolvidos até mais alto... É muito menos. É muito menos. É muito mais fácil se planejar para o futuro. Só que o pessoal não se planeja e continua gastando mais do que ganha. E o Serbasi citou uma estatística que eu ia colocar aqui, que é da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, falando que a gente está batendo recorde histórico de endividados. Praticamente 78% da população. Isso dá quase 70 milhões de pessoas. Pra gente bater, né? Pelo amor de Deus. Gente, são 70 milhões de endividados no Brasil. Isso aí é uma Argentina inteira, que são os 45 milhões de pessoas. Você soma com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile. É isso que tem só de endividado dentro do nosso país. E é tanta gente que isso virou comum e o comum é tido como normal. Hoje em dia, poxa, mas não tem dívida. É quase como você ir num médico... Já aconteceu isso quando eu tive hernia de disco. Eu falei, eu trabalho com o mercado financeiro. Ele, você toma o quê? Eu falei, não tomo nada. Ele falou, como assim você não toma nada? Tem nada pra você tomar no começo do dia, algo pra pagar depois? Eu falei, não. Ele falou, cara, você é exceção, então. Eu falei, então eu sou incomum? Ele falou, sim, porque o comum é tomar alguma coisa. E hoje o incomum é você ter essa vida financeira planejada. E aí, pensando que a maior parte das pessoas hoje está endividada, o que seria o caminho para esse camarada começar a ajeitar a vida dele? Poxa, imagina que ele tem uma dívida aí e ele pegou o dinheiro no local mais fácil possível, um cartão de crédito, um cheque especial. Quais seriam os primeiros passos, na opinião de vocês? Bom, eu diria que para começar a ajeitar a vida, eu tenho que ter uma dívida planejada. A pessoa está incomodada com o financiamento do carro ou com o financiamento da casa, está sufocando, ali eu consigo orientações para a pessoa começar a mudar. Uma pessoa que está endividada, já tomando empréstimo, porque o financiamento sufocou e aí não consegue pagar uma conta no fim do mês, é um empréstimo de R$500 no mês, no outro é de 800 e vai entrando numa bola de neve, eu não posso sugerir a essa pessoa que comece a melhorar. Eu preciso trazer um senso de urgência, como que comunicando a pessoa que, olha, tem uma notícia ruim, como se tivesse uma doença grave. Nós vamos parar uma sequência de decisões que você toma aqui, que fazem parte da sua vida. Vamos estancar isso por um tempo, meio que querendo limpar a ferida, mas nós vamos fazer grandes sacrifícios por um período concentrado de tempo. E os grandes sacrifícios simultâneos. 3 elementos importantes: cortar gastos, fazer renda e vender coisas. Cortar gastos radicalmente. No nosso modelo de planejamento financeiro, a gente não propõe às pessoas que poupem para o futuro, perdendo qualidade de vida. A gente vai focar primeiro em tenha qualidade de vida, lazer, bem-estar, porque se é um projeto de longo prazo, tem que ter motivação. Sim. Para ter motivação, você tem que ter felicidade no dia a dia. No caso dos endividados, a gente põe de lado esse argumento. Não, você vai, sim, entrar num processo de sacrifício por 4, 8, 12 semanas. Vamos negociar em família, vamos trazer todos juntos da família para esse sacrifício, levando ao extremo o conceito de minimalismo. Desrosqueia, tira lâmpadas, apaga a luz, desliga coisas, banhos mais rápidos, economiza água, mas vamos concentrar esse esforço. Vamos ver quanto consegue economizar em 2, 3, 4 meses. Mesma coisa com renda. Todo mundo merece o seu descanso, fim de semana, feriado, passeio. Vamos radicalizar, tentar fazer hora extra. O profissional liberal vai esticar a agenda de atendimentos, de carro por aplicativo, mas você vai aumentar a sua carga de trabalho também por algumas semanas. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver de tudo que você tem em casa, do que você pode se desfazer, mesmo que temporariamente. Dá para tirar o micro-ondas e usar o fogão por algumas semanas? Pô, mas como que eu vou ver esse micro-ondas? Algumas semanas. Lá na frente você compra de novo um novo parcelado. Mas nesse momento você vai fazer caixa e vamos tentar somar os efeitos. Quanto dinheiro eu faço cortando gastos, fazendo renda, vendendo coisas? Esse projeto que a gente faz num curto prazo de tempo, eu vou apresentar aos meus credores. Olha, banco, cartão, financeira, parente, amigo querido que emprestou dinheiro, estou fazendo o que eu posso. Vamos negociar? Se alguém que está assistindo já tentou negociar cartão, banco, fala, pô, mas eu pedi um desconto, não me deram. Mas lógico que não.
né? Você, alguns meses antes, assinou um contrato dizendo que queria um empréstimo, concordando em pagar, chega um tempo depois e fala, dá para quebrar o contrato? Você não tem direito. Agora, quando você demonstra que está incomodado com a situação e que montou um projeto para fazer o melhor possível, você aumenta muito a chance de negociação. Mostrar boa vontade, mostrar o esforço, diferente de passar o pires, aumenta a chance de você conseguir uma redução nos juros que estão crescendo fora de controle, porque o banco também quer resolver a situação. Então, esse é o processo. Planejamento, a gente sacrifica de forma concentrada, a gente negocia de forma concentrada, começa a quitar as dívidas com custo efetivo total mais caro primeiro. Em algumas situações eu não vou conseguir eliminar todas as dívidas, mas talvez eu substitua todas as dívidas caras por dívidas mais baratas. Eu faço um refinanciamento de carro, eu peço um empréstimo com imóvel em garantia, depois tirar o meu nome do cadastro negativado. Eu vou trazer um endividamento planejado para a pessoa, para ela conduzir por alguns meses e talvez continuar o processo para quitar num prazo não muito longo. Detalhe importante, sempre que eu proponho às pessoas um sacrifício, a gente calcula um tempo de sacrifício. Talvez em 3 meses eu elimine 75% das dívidas e consigo administrar os 25%. Aguenta 3 meses? Vamos fazer um sacrifício de 4. E com esse 1 mês de sacrifício, você faz um evento para celebrar. Pode ser um jantar, um passeio, uma pequena festa, uma viagenzinha em família para você fotografar e pôr num porta-retrato. Um lembrete do fim daquele processo. Essa simbolização, você colocando um marco do fim do processo é muito importante para que você dificulte a retomada desse processo ruim. Você acaba com a bola de neve, você entra num processo controlado, tem uma vida financeira mais tranquila, mas acima de tudo, a família vai olhar aquilo no dia a dia e falar, lembra como estava ruim alguns meses atrás, ano passado? E você tende a manter mais disciplina quando você tem esses lembretes psicológicos do seu lado. Eu ia falar que isso é tipo dieta, né? O povo, geralmente, eles querem fazer a mesma coisa e resolver o problema. Eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar Não adianta você açúcar do fingir café, que vai acontecer uma coisa surreal, que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia, né? Do que trabalhar, do que, sei lá... deixar de comprar alguma coisa, você vai ter que sacrificar. Mas imagino que deve ser muito mais difícil para quem tem problemas mesmo de se endividar, é uma coisa mais compulsiva. Que é difícil você... Geralmente o pessoal que se endividou porque está vivendo acima do que pode. Então isso envolve descer um degrau, né? E é fácil, nesse caso é o contrário da escada no mundo real, que é difícil subir, é fácil descer. Agora na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você disse sobre família. Porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem 4 pessoas e só um tá atento ao problema, ele vira o chato, né? É o cara que manda pagar a luz, é o cara que fala pro pessoal economizar água, é o cara que, fala, olha, em vez de viajar para tal canto, pro outro. Então, lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, para mostrar para onde estava indo o dinheiro e quanto que ele estava rendendo. Para ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa topa economizar? Eu falava, eu tô mostrando o que está acontecendo. Então era muito diferente ter 2 pessoas com a mesma visão, ao contrário de 2 pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra tá querendo fazer, né? No fundo tem uma recompensa que está ficando clara para o casal. A recompensa clara faz com que você tenha o sentimento de... você preenche aquela necessidade. A gente erra por... A compulsão vem da necessidade de recompensa, seja na alimentação, seja no dinheiro. A gente está errando porque minha família merece, eu mereço, eu trabalho muito, enfim, e a pessoa perde a consciência mesmo porque ela está buscando inconscientemente a recompensa. Fala, Carlos. Eu só ia comentar, né, na sua fala do endividamento planejado. E aí, acompanhando números, eu, por natureza, gosto muito dos números, né? Então, eu costumo trazer muita estatística aqui, mas é interessante ver. Quando o Brasil estava com o PIB crescendo a 7% ao ano, e você olhava ali para o número de endividados, você ia ver que não mudou muito, era 60% da população endividada. Particularmente no momento que a gente está vivendo agora, sim, o endividamento subiu muito, dado todo o contexto de pandemia, que a pessoa perdeu renda ou teve a renda diminuída. Mas o que chama mais atenção no momento é o nível de inadimplência. Esse sim aumentou, né? Numa economia crescente, a inadimplência era bem mais baixa do que o que a gente tem de inadimplência hoje, ou seja, as pessoas não estão conseguindo pagar a dívida. Mas o ponto que eu quero trazer nessa análise é, as pessoas, nesse contexto de que o endividamento sempre foi alto, no fundo, elas não estão sabendo lidar bem com o crédito. Né? Mesmo quando a gente tinha uma economia crescendo, as pessoas continuavam endividadas. Por quê?
Quando você se debruça sobre o cenário, você vê que, culturalmente, as pessoas incorporam o cartão de crédito, aquele crédito do cartão ou o cheque especial, como sendo uma extensão do salário. Então, isso é meio que cultural, até a despeito, né, do nível de renda que a pessoa tem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tirado esse momento atípico que a gente está vivendo, em que a inadimplência subiu absurdamente, o brasileiro ainda não lida bem com o crédito, no sentido de que ele usa o crédito para financiar o consumo. Né? Porque o crédito bom é aquele que constrói patrimônio. Poxa, se você faz o endividamento planejado para comprar um imóvel, não tem problema nenhum, né, você comprar um imóvel financiado, mas precisa de planejamento. O nosso erro é usar um crédito, normalmente o crédito mais caro, que é cheque especial e cartão de crédito, para financiar o consumo. Eu arrisco dizer que até o crédito que é usado para alavancar resultados, que é aquele que eu tomo para empreender, eu vou comprar uma moto, vou comprar um fogão, um equipamento, mesmo esse crédito está gerando um efeito oposto do que o público espera. Porque nesse momento o Brasil está muito endividado porque é uma consequência da pandemia. Perderam emprego, perderam renda, houve auxílios emergenciais, linhas de crédito que ajudaram bastante, mas não foi o suficiente para criar uma estabilidade no consumo. Então imagina que muita gente tomou dinheiro emprestado para começar a empreender, porque perdeu o emprego. Num país em que a nossa educação empreendedora é bastante rasa, então quem começa a empreender não é porque fez um business plan, né, viu a viabilidade do negócio, que vai atingir o break-even depois de 6, 7 meses. Não. Eu preciso pôr comida na mesa. Exatamente. Tem esse trabalho que eu consigo fazer. A pessoa empreende e acredita que vai ter cliente. Acredita que vai entregar o produto. Acredita que vai fazer o serviço que vai ser bem recebido pelo cliente, que não vai ter que refazer. Como não tem experiência envolvida, esse planejamento falha muito, a pessoa está procurando o cliente, mas tendo que corrigir o problema do cliente anterior. O negócio não flui. Se não flui, aquela expectativa de receita que tinha para pagar o crédito não acontece. Então, não só o crédito consumo, mas eu acredito, e isso é uma percepção minha, porque não tem um estudo específico sobre isso, que até o crédito tomado para negócios não surtiu o efeito esperado, que era gerar riqueza, gerar renda para as famílias, porque as famílias não estão preparadas para lidar com a atitude empreendedora. O Flávio Augusto já veio aqui no podcast, foi um dos episódios mais vistos, inclusive, ficou ótimo. E o Flávio, ele é um exemplo de um cara que tomou crédito para empreender em uma época de juros até mais altos do que os juros de hoje e deu certo. E aí, quando ele conta a história dele, ele sempre pontua os porquês da decisão. Ao longo de episódio de 2 horas falamos disso. Só que se o cara só assiste Reels, ele pega assim, não, então posso tomar crédito para empreender. Só que o Flávio é o cara que teve sucesso, né? Enquanto você tem centenas de milhares de outros que fizeram a mesma coisa e não tiveram. Só que esses não ficam famosos, não sentam num podcast para contar a sua história. Mas como o pessoal só se atenta ao vencedor e não consegue enxergar o cemitério silencioso de quem perdeu, eles querem repetir a conduta. Só que tomar crédito aqui no Brasil é complicado. Então, o Carlos citou um financiamento. Financiamento é a taxa mais justa, assim, né? Vamos colocar a mais baixinha. Justa é a questão de percepção, mas é uma taxa muito mais baixa. Até porque você tem um imóvel de garantia. O imóvel, como o próprio nome diz, ele não se mexe. Sim. Então, ele pode ser tomado de volta. Só que se você já pensa no empréstimo com garantia de imóvel, o juros já sobe. Já é diferente. E eu digo isso porque outro dia eu fui olhar essa taxa. Nós recebemos a oportunidade, eu e a Malu, de comprar uma parte do empreendimento que a gente falou, nossa, muito bom. Só que a gente não tem liquidez para isso agora, porque o meu dinheiro está no Grupo Primo, o dinheiro que a Malu ganha fica nas empresas dela. Daí eu falei pra Malu, falei, amor, talvez a gente pegue um empréstimo. Se for muito bom o negócio, só tem que ver a taxa. Eu não tinha visto a taxa do Home Equity ainda, que é isso, você colocar uma casa como garantia. Ela falou, dá uma olhada aí na taxa. E a taxa era 1% ao mês mais IPCA. Eu falei, esse negócio vai ficar em 20% ao ano. É absurdo. Eu falei, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Não teve como fazer, por melhor que fosse a oportunidade. Só que se o cara não faz conta, ele pensa, nossa, mas é só 1% mais IPCA. Tá tranquilo. Pega um ano que o IPCA explode pra ver se esse negócio vai ficar tranquilo. Então, de fato, o brasileiro, ele se endivida muito e se endivida mal. A pessoa perde a casa. Ela perde a casa. Ela perde a casa por falta de planejamento. Que foi entregue como garantia, Empenhor a casa. Eu perguntei pro Bruno, você quer penhorar a nossa casa? Ele, não é isso. Aí eu falei,
é isso, né? Era isso no final. No fundo, vocês não estão assumindo um grande risco porque não estão tomando esse empréstimo para sobreviver, sim, mas sim para manter a oportunidade. Mas a grande maioria das pessoas recorre ao empréstimo para conseguir manter um estilo de vida que talvez deixou de ser compatível com a renda que tem, com a realidade que tem. Se você tem um apartamento, uma casa comprada com uma realidade em que 2 pessoas estavam bem empregadas, estáveis, pré-pandemia, e um dos 2 perdeu renda, perdeu emprego, aquela realidade tem que ser revista. O planejamento começa pelo redesenho do estilo de vida. Tem uma lógica que é muito poderosa, né? Que as pessoas acham que a gente vai dar dicas de como continuar fazendo as coisas, mas com mais economia. Vou economizar um pouco no plano de assinatura de TV, no telefone. Não, a gente propõe uma mudança no onde a pessoa vive para poder aumentar os gastos com qualidade de vida. Mas qual que é a lógica? Porque você está indo para uma casa diferente, você está indo para uma sociedade diferente. Você tem que praticar um esporte, tem que se envolver com aquela nova sociedade, você tem que ter práticas de conexão. Então, vamos radicalizar o enxugamento do imóvel para aumentar a verba para sair de casa, para estar com os amigos, visitar a família, compensar o desconforto que vem dessa sensação de perda que tem quando uma sugestão de redução do carro ou da casa é feita. Então, tem uma lógica, de novo, comportamental, em que a gente tem que dar o prêmio no curto prazo para que a pessoa colha algo melhor no longo prazo. Deixa eu comentar o tema do IPCA, que é bem interessante, porque há pouco tempo, né, surgiu a possibilidade de você fazer o financiamento do imóvel. Quanta gente se estrepou com isso, né? Corrigido pelo IPCA. Aí eu me debrucei sobre o IPCA, falei, tá, difícil a gente imaginar como vai ser a economia daqui para frente. Mas vamos olhar o histórico do IPCA? Vamos tirar a condição antes do Plano Real, porque aí, de fato, né... Aí, tem nem o que comparar, né? Elimina, vamos pegar a economia estabilizada com o Plano Real, e aí tinha momentos de IPCA ali a 20%, vamos eliminar esses 20% também, que são os outliers, e vamos ver qual que é essa volatilidade do IPCA, ou seja, quanto que o IPCA oscila. Curiosamente, se fizerem essa conta, você vai chegar à conclusão, o histórico do IPCA tem uma volatilidade do Ibovespa. Então, quando você vai financiar um imóvel usando como correção IPCA, na época que lançaram essa linha de crédito, né, o IPCA estava 4%. Ficava mais barato do que você fazer um pré-fixado ali ou mesmo uma correção pela TR. Só que com a volatilidade de bolsa, veja, o IPCA, por causa da pandemia, foi para mais de 10%. Mas já chegou a bater 12%, né, recentemente, lá em 2016. Então, isso que você colocou, o 1% até não é nada, porque é o previsível. Mas o IPCA, que é o imprevisível, como você bem colocou, Bruno, pode te surpreender e você pode perder o bem. Acho que a Malu aí, né, Malu? Segurou, né? Não, ela falou, ó, vê lá, né? Eu falei, poxa, nessa taxa não tem condição. Por mais que o negócio seja muito bom, eu acho que vai ser muito bom, eu falei, não tem como. Se eu puder entrar com um pouquinho menos, eu entro. Se não der, eu deixo para a próxima, talvez me arrependa no futuro, mas não dá para tomar esse tipo de risco. Mas você citou o IPCA. Eu lembro que chegaram histórias de pessoas que financiaram por uma taxa fixa mais GPM. E GPM saltou e chegou a bater 30% na época pós-pandemia. E foi justamente isso. O cara viu lá, poxa, na taxa pré estava 8%. Na taxa de IPCA e GPM era 3%, 4% mais essas 4 letras. Acho que tá tranquilo, né? Essas 4 letras aqui não devem ser muita coisa, não. Aí o cara foi e financiou assim. Logicamente, né? Você pode fazer uma portabilidade do financiamento para uma outra modalidade. Mas teve muita gente que pagou caro à toa. E eu lembro até que eu fiz um vídeo falando disso, que eu não faria um financiamento por IPCA. E teve economista que falou, esse é o problema, você está desincentivando as pessoas, né? E, poxa, esse tipo de memória inflacionária provoca uma inflação mais alta no futuro. Eu falei, cara, você pode fazer estatisticamente. Agora, do indivíduo, você quer que eu fale algo que eu não acredito, o cara vai lá e se estrepa? Não tem como. E você citou um ponto importante também aqui, Serbaz, porque o pessoal que está endividado, eles pensam que vão resolver só trocando de Netflix para Amazon Prime, que é mais tranquilo. Mas você citou a questão de que, olha, se você mora em um certo local, os colégios da região têm um preço, o seu círculo de pessoas usa um certo carro, e aí você me lembrou um pensamento do Sêneca, porque o ser humano, né, 2000 anos depois, é muito parecido com o que ele era na época do Império Romano. Ele citava, se não me engano, era no Sob a Tranquilidade da Alma, ele dizia, como é triste a vida das pessoas que a duro custo conquistam alguma coisa que a mais duro custo ainda será mantida. E eu lembro de amigos meus do exército que economizavam pra caramba pra trocar de carro. O cara tinha um Palio, queria comprar um Honda Civic. Aí economizou, comprou o carro. Aí quando ele compra, o IPVA é mais alto, o seguro é mais alto, a manutenção é mais cara, e ele só tinha a mesma fonte de renda.
Então ele topou pagar todo aquele dinheiro em um bem que tiraria mais dinheiro ainda do bolso dele no final das contas. É o que eu chamo de efeito cascata. Na verdade, isso vale para qualquer bem de maior valor. Um carro, vamos imaginar que você tem um carro popular, e esse carro popular ele é mais econômico, tem menos imposto, menos seguro. Por ser um carro comum, você não faz questão de parar estacionamento quando vai para um evento social. Você tem um carro um pouco melhor, Exatamente. Então você vai ter um relacionamento diferente, mas um carro melhor vai te convidar a viajar mais. Você começa a incorporar hábitos que você não tinha. O mesmo vale para uma casa. Uma casa melhor recebe pessoas. Você vai ter mais convidados numa casa maior. Você comprou um apartamento com varanda gourmet, é para fazer churrasco para os amigos. Então, não é apenas 10% mais caro. É 10% mais caro, mas toda uma onda de encarecimento que vai da energia elétrica aos insumos, aos hábitos que você tem. Então, na hora da economia, a mesma coisa. Quando eu proponho para a pessoa uma mudança no apartamento, olha, de 1.500 de aluguel, vamos para 1.400, não é R$100 de economia. Eu estou olhando no orçamento uma economia que pode chegar a R$500, R$600 no efeito cascata, até porque a questão de onde você vive. Você falou de hábitos sociais, dos filhos, da escola, mas provavelmente num bairro mais nobre, um bairro mais caro, o supermercado é mais caro que num bairro popular, a padaria é mais caro, o litro do preço do combustível, o quilo da fruta na feira é mais caro. Então, o efeito cascata, ele realmente impacta o orçamento como um todo. E, por isso, a recomendação é não troca apenas o seu streaming, ou talvez nem precisa trocar, não deixa de fazer academia. Olha o gasto mais complexo, mais relevante do seu orçamento, e uma única decisão trabalhosa, complexa, pode trazer toda uma série de economias que você talvez nem perceba agora, mas elas vão acontecer. Não, isso da academia, quando a gente morava em Realengo, no Rio de Janeiro, eu ia malhar com abadá. Aí. Regata chechelenta que eu tinha da época de solteiro ainda, tá lá 10 anos comigo e ia malhar assim. Aqui em São Paulo, quando mudamos pra cá, eu falei, não tem como. O pessoal vai muito bem vestido pra academia. Tive que comprar a roupa da Nike, alguma coisa assim, né, Boludinho? Fitness bonitinho. Acabou acontecendo que isso. Ele tem até hoje e nunca mais trocou, vale dizer. Até algumas que eu tenho até hoje. Mas aí já saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele estava lá com uma vida, né, realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? Quer falar da nossa estratégia de longo prazo? Acho que é interessante abordar a curva de vitalidade financeira. Sim. Eu acho assim, a questão do brasileiro aprender a investir, né? Acho que a gente está falando assim, primeiro poupar. Saiu do endividamento, começa a poupar, para depois investir. Essas coisas coexistem, poupar e investir? Sim, entendemos que coexistem. Né? E aí a fórmula importante para poder investir bem é, primeiramente, né, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve, sim, como uma reserva para cobrir emergências, né, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Né? Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse, com o nível de desconto, obter, né, investindo em termos de rentabilidade, ótimo. Use o seu colchão. De quanto tem que ser esse colchão? Aí realmente varia bastante. Né? Sei lá, de repente 3, 6, a depender da função que a pessoa tenha, a renda que ela tenha, né? Pode ser até menor, ou o risco que ela tem de eventualmente perder a renda, poxa, de repente fazer uma reserva ali de 12 meses. Né? Então isso é o que todo mundo conhece, eu diria, porque a gente bate bastante nessa tecla. Agora, o que o Gustavo trouxe, que aí falta no brasileiro, e esse é o maior desafio, que é a visão de longo prazo. O brasileiro ele investe, né, de forma curto-prazista. Recentemente, né, a gente teve a pesquisa Ambima 2023. Se você olhar ali o prazo de investimento do brasileiro, né, entre colocar o dinheiro e resgatar, nós estamos falando de menos de 2 anos. E se a gente está vivendo mais, poxa, vai ser muito difícil. Né, se a gente continuar nessa toada, não vai mudar aquele número do 1%. Vou trazer uma curiosidade aqui. Você sabe que o INSS... O benefício pago pelo INSS, a média, tem ficado em torno de R$ 2.500 por mês. Isso é pouco? É muito? Sabe que eu não sei? Porque se você olha para uma outra perspectiva que não vou discutir aqui se a Previdência vai manter ou não, mas o fato é, R$ 2.500 dos 65 anos até 90, 95, uma expectativa de vida que a gente vai ter, que dinheiro que eu teria que guardar para ter R$ 2.500 por mês por 30, 35 anos? Se não fizer essa conta... eu posso aqui colocar um range, né, que vai ser de R$500 mil a R$800 mil. Então, uma perspectiva, né, uma forma de você olhar os R$ 2.500, o benefício do INSS, é
fala, eu estou economizando, né, do meu capital próprio R$500 mil. Então, não é pouco. Agora, o fato é, o brasileiro ele só está contando com os R$2.500. Isso é insuficiente. Então, numa estratégia de investimento, fez o curto prazo, vai direto para o longo prazo. Né? Quanto mais tempo você tem, menor vai ser esse seu esforço para construir o capital que vai te dar condição de lá na frente ter a independência. Né? Não dá, é fato, para a gente contar com o Estado. A partir daí, você trabalha a diversificação, o médio prazo. Então, acho que a grande celeuma que a gente vive, a grande dificuldade que a gente vive é sair dessa visão de apenas 2 anos para conseguir chegar no longo prazo. E onde que o brasileiro acaba errando? Ele pensa ao longo prazo, normalmente, em construção de capital valor. Eu quero ter 1 milhão, quero ter 500 mil, 1,5 milhão. Agora, será que isso é suficiente para fazer frente ao que você precisa de renda ao longo do tempo? Foi aí que a gente montou, né, a estratégia com a curva de vitalidade, que ela te mostra como lidar com dinheiro no dia a dia, porém sem perder o foco, que é a renda que você precisa ter ou preservar para manter esse seu padrão de vida na sua longevidade. E aí o cálculo ele não tem que ser feito em capital, né, em valor acumulado, mas ele tem que ser feito em renda. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende, como eu imagino que a maioria se surpreende quando eu falo que o INSS está economizando R$500 mil do seu patrimônio, porque a gente faz a conta na renda e não a conta dos 500 mil. Para muita gente que está pensando em acumular 500 mil e achar que vai ser suficiente, definitivamente não vai. Então, a curva de vitalidade financeira, que é uma forma, né, da pessoa poder medir isso, é o que norteia a maneira como a gente trabalha o planejamento financeiro. Porque quando você coloca na curva, você vê exatamente os gaps. E é em cima desses gaps que aí a gente começa a fazer as correções. Para quem não conhece, a curva de vitalidade financeira nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais, menos. E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz. Né? Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos. Eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e, ao fazer isso, o dinheiro fica curto. Eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar o seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, né, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando
esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Isso é curioso. Eu estou no processo agora de escrever um livro, né? Adiei durante muito tempo isso. Boa sorte. Pois é. E eu vi por que eu adiei. Porque dá trabalho pra cacete fazer isso. O pessoal até fala, nossa, como é que eu faço pra ter disciplina para ler? Eu falo, experimente escrever. Ler é fácil, ler é a parte boa. Ler é muito simples. E nisso, eu estava falando dessa questão da preferência temporal, como diziam os economistas, né? Porque o homem, naturalmente, ele é imediatista, mas as recompensas costumam ser colhidas no longo prazo. O que vai te dar dinheiro no empreendedorismo é você abrir um negócio e vai passar 2 anos até chegar no break-even, aí vai recuperar o dinheiro que você investiu em 3, e o negócio vai te tornar rico, sei lá, em 5, 10 anos. Não vai acontecer da noite para o dia. A Cris Junqueira gravou uma aula para a gente na Finclass, e o Nubank está fazendo 10 anos. Então tem muito mais coisa no bastidor do que quando o cartão explodiu, você viu, nossa, que bacana isso aqui. Não foi do nada, já tem uma década de que eles estão nessa estrada. E você comentou, Carlos, de como o brasileiro ele é imediatista até na hora de resgatar os investimentos, né? Você falou, poxa, o prazo ali está em torno de 2 anos. A gente viu isso aqui no Grupo Primo, que nós lançamos em outubro do ano passado, nossa Previdência. E deixamos bem claro, né? Poxa, a previdência privada, ela vai te dar benefícios, sobretudo quando você escolhe uma tabela regressiva, depois de 10 anos. Que a tabela vai chegar em 10%, né? Poxa, 8 anos ela iguala com outros investimentos. Então, se for para ficar menos de 8 anos, nem valeria a pena, vai pagar mais imposto. Tem também benefício previdenciário, mas pensando que você não vai precisar disso ao longo desse caminho, poxa, é 8 anos para cima, idealmente 10. Teve cara que pediu resgate com 60 dias. E aí ele falava, não, que apareceu aqui o IPVA, do nada. Pô, do nada, né? Como assim do nada? O IPVA vai ter todo ano. O cara vai se surpreender quando acontece o carnaval. Nossa, do nada teve o carnaval, do nada teve o Natal em dezembro. E com 60 dias, que é o prazo mínimo de resgate de uma previdência. Apesar do fundo ter lá D mais 9, os primeiros 60 dias você não pode mexer. Deu 60 dias, já teve um pessoal resgatando. E eu me lembro sempre de uma frase do Sêneca, quando a gente tem essa questão de que, poxa, será que um dia eu vou chegar lá na frente? Né? Porque o futuro é incerto. Ele dizia que nunca conheceu uma pessoa que, por mais velha que fosse, não acreditasse que depois do hoje haverá um amanhã. E eu tinha uma tia-avó que ela viveu até os 99 anos. E eu tive a chance de, nos últimos anos da vida dela, ela morava com a minha avó, e quando os meus pais se separaram, eu ficava muito tempo na casa dos meus avós, então eu convivi bastante com ela. E no dia antes dela morrer, ela morreu dormindo, ela me deu até amanhã. Ou seja, ela achava que ia levantar no dia seguinte. E, eventualmente, um dia vai chegar o nosso fim, mas provavelmente vai ser muito depois do que a maior parte do pessoal que está vendo aqui estatisticamente. Imagina, o cara gasta tudo que ele ganha pensando, talvez eu não fique vivo amanhã, e acorda vivinho. E devendo, né? E tem uma outra pessoa que fica sem condições de pagar a sua velhice ou a sua aposentadoria. É aí que a pessoa envelhece. Porque tem muita gente que está aposentada, que está praticando seu esporte, tem vida social, viaja, cuida dos netos, consegue presentear. Eu gosto de dar esse exemplo porque ao longo da vida a gente sabe que algumas coisas vão ficar caras, né? Plano de saúde, talvez, alguns atendimentos médicos, preventivos. As pessoas não percebem que com o passar dos anos, uma das coisas que mais aumenta a nossa vida é o número de parentes. Você tem netos, bisnetos, afilhados e quantas festas você vai ser chamado para participar, principalmente se for uma pessoa muito velha, né? Vovó não pode faltar no casamento, no batizado. Se a pessoa não tiver condições de estar bem nesses lugares, nessas situações, de presentear, ela vai aos poucos se sentir meio que não, prefiro não fazer. E aí que a pessoa começa a envelhecer, quando ela perde opções, quando ela perde a condição de socialização, né? Vai ficar em casa, né? E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem de 95 participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas, né? Isso tem que levar isso em consideração também. Não, perfeito. Tem até aquele estudo que fala de onde as pessoas vivem mais, que chamam de Blue Zones, amor, acho que é isso, né? E um dos fatores era essa questão de relações familiares. Relações afetivas. Exatamente. Você ter um círculo de pessoas próximas a você, questões de amizade, de família, eles são extremamente importantes. Falam sobre alimentação, sobre várias coisas, mas uma das coisas que tem em comum entre essas pessoas que vivem mais são um círculo afetivo. Exatamente. Elas terem relacionamentos de afetividade com outras pessoas. Não é uma pessoa sozinha, não é você jogando videogame em casa para sempre. E sobre a parte dos investimentos já, poxa, passamos pela parte do cara que ele estava endividado, ele resolveu as dívidas dele, ele começou a poupar, ele começou a investir. Vocês têm uma abordagem específica? Como é que vocês pensam? Porque o que eu mais vi durante esse boom de educação financeira,
que ele aconteceu meio que num movimento retroalimentado. Pessoas falando de educação financeira na internet e os investimentos com desempenho muito bom de 2016 até idos de 2021. E aí, nessa parte, o pessoal ficou imprudente, porque pensava, não, investimento é 100% em bolsa. É difícil achar um cara que fala 100% em bolsa agora que você tem uma Selic em 13,75%. Como é que vocês pensam nessa relação? Porque geralmente quando tá dando certo, o cara quer sempre correr mais risco. Quando começa a dar errado, ele vira conservador. Mas aí vai vender num preço baixo. Bom, temos que levar em consideração que a economia é cíclica, né? Que a maioria dos ativos vai ter momentos bons e momentos ruins. Quando está tudo muito depressivo, muito pessimista num certo mercado, geralmente é a hora de analisar os fundamentos do que há naquele mercado e escolher o que há de melhor. Quando eu convido a pessoa para escolher um mercado, eu estou convidando a pessoa para uma postura ativa. Né? Vai comprar imóveis? Cara, você tem que conhecer imóveis. Vai comprar fundos? Tem que conhecer fundos. É a mesma coisa com cripto, com fundo imobiliário. É irresponsável eu convidar a pessoa para colocar todos os recursos num único mercado se ela não for uma pessoa que vai olhar esse mercado no dia a dia conectada com outras pessoas. Você sabe muito bem disso. A essência do seu curso Viver de Renda é isso, né? Aprenda, mas mantenha-se envolvido. A questão é, quando eu estou orientando pessoas que não têm condições de assumir a atividade de investidor, existem técnicas que são muito mais eficientes, como, por exemplo, investimento por objetivos. Quando eu sei quais são os sonhos da pessoa, quando eu sei quais são os riscos que a pessoa tem de curto e de longo prazo, né, o risco de envelhecer que a gente mede pela curva de EBITDA financeira. E o risco de curto prazo tem a ver com empregabilidade, se a renda é estável, se a pessoa é profissional liberal ou não, se depende ou não do emprego. Eu tenho que avaliar um tamanho da reserva de emergência da pessoa de curto prazo, liquidez, renda fixa, e tem que modelar um plano para a previdência. Não necessariamente um plano de previdência, mas um plano de previdência é uma das melhores maneiras de se fazer um plano para a previdência. Uma estratégia, uma carteira que você vai acumular de maneira disciplinada ao longo do tempo e obter os benefícios fiscais, tributação mais baixa, enfim. Nesses dois extremos, acho que já há um bom consenso no mercado de quais são as melhores soluções. A dificuldade está no meio. O que é ideal? Uma carteira de ações, fundo imobiliário, porque a taxa tende a cair, pré-fixado. Quando a gente fala de investimento por objetivos, eu tenho que saber da pessoa se ela tem planos de fazer uma viagem para o exterior. Então, talvez o investimento em dólar seja oportuno. Se tem compromisso com uma data específica, né? Minha filha faz 15 anos no ano que vem, então eu não posso ficar especulando com a festa dela, que é um negócio caro, eu sei quando eu vou usar o dinheiro. No Copacabana Palace não tem, né? Você chega no Copacabana Palace e vai fazer uma tendinha na praia depois de um tempo, porque o mercado virou, né? Então, então, existem investimentos que são compatíveis com a necessidade de liquidez, certeza do ganho, previsibilidade e outros que alguns planos que me dão liberdade. O pessoal fala, vou trocar de carro a cada 2 anos, mas se eu fizer um bom resultado nos investimentos, eu troco por um carro melhor. Poxa, eu vou pôr renda variável para a pessoa. Pode ser que ela até tenha que trocar por um carro menor. Mas no momento que eu sei bem quais são os sonhos da pessoa, eu consigo fazer centavo a centavo a composição da carteira que eu vou prescrever para um assessor de investimentos. E o trabalho do assessor de investimentos vai ser me dizer qual que é o melhor produto dentro daquela categoria que eu sei exatamente como é que funciona. Então não fica muita margem para erro. O que vai acontecer? Crises acontecerão, e aí as pessoas que estão passando por um planejamento perceberão que os projetos de curto prazo estarão preservados e protegidos por ativos vinculados à Selic ou ao IPCA, e os projetos de médio e longo prazo, nos momentos da crise, dão aquela chacoalhada. Né? Eu tive um certo valor em ações, em cripto, em fundos imobiliários que encolheu, mas esse valor é importante para mim para os projetos de médio e longo prazo. No momento que encolhe, eu não estou pressionado para realizar o resultado, porque eu não estou realizando esse projeto nos próximos meses. Então, eu tenho a calma de revisar a carteira, estudar os fundamentos, trocar referências, às vezes fazer um resgate, aí você cria um provisionamento ali para compensação de tributos na mesma categoria, mas o processo de ajuste não é um processo sofrido, como aconteceria quando a pessoa tem tudo em ações, tudo em imóveis. De repente, precisa do dinheiro, não tem liquidez, né? Ou o mercado está para baixo. Na hora que surgiu uma necessidade, você está perdendo 20% na carteira, ainda vai perder mais 5%, porque o mercado não está interessante. Então, adequar a carteira de investimentos às necessidades da pessoa faz com que ela tenha muito mais tranquilidade para atravessar as crises e consiga aproveitar as oportunidades das crises. A gente faz rebalanceamento quando há grandes desequilíbrios na composição da carteira. E funciona, o que é uma maravilha. Um bom exemplo, começo da pandemia. Naquele momento eu tinha um curso online, todos os meus alunos tinham uma carteira mais ou menos que sugerida de acordo com uma inteligência financeira que expunha as pessoas ao risco. Quase que 100% dos meus alunos tinham uma posição em renda variável.
quase que 100% dos alunos tiveram uma boa perda quando você viu lá 6 circuit breakers, a bolsa caindo 50% em 3 semanas. Naquele momento, planos de curto prazo estavam sendo desfeitos por causa da pandemia. Vou cancelar uma viagem, vou cancelar um curso, vou cancelar um outro projeto que é fazer uma reforma, mas vou usar esse dinheiro, por exemplo, para adequar minha casa para o home office. Bem diferente da situação de quem estava com tudo engessado e vendo o dinheiro cair, tem para o home office, o que eu vou fazer? Os projetos de longo prazo, por exemplo, independência financeira, tinha uma simulação lá, 15 anos para acontecer, a bolsa caiu, foi para 25 anos a independência financeira. A pessoa não está feliz. Mas naquela queda, eu vejo que há o tempo suficiente para estudar daquilo que caiu, o que tem maior probabilidade de se recuperar. Não é manter a posição, né? Porque o buy holder sofre mais do que aquele que atenta para as oportunidades e eventualmente troca as posições. Puxa, estou perdendo 20% num ativo, compra outro. Lembra que na recuperação, na mesma categoria, você tem compensação de tributos e pega o que tem maior potencial. Então, o que a gente faz? Rebalanceamento de carteira quando há grandes desequilíbrios. Mas a carteira é muito conhecida de acordo com os sonhos que a pessoa tem. Você sabe que, claro, no Brasil a gente não tem essa estatística tão consolidada assim, mas quando você olha os Estados Unidos, a eficiência de se fazer uma carteira, né, que é um asset allocation, ela tem se mostrado muito superior, por exemplo, à estratégia única e exclusiva de investir em bolsa, né, quando você faz essa comparação em termos de benchmark. O que é curioso, uma estatística recente que eu vi, 85% é estratégia. O goal-based investing, investimento por objetivo, dentro do quê? De uma carteira em que você vai fazer uma distribuição, renda fixa, renda variável, ou seja, montar esse asset allocation. E 25%, eu falei 85%? 85, 15%. Então, 15%, né? Não, então, desculpa, deixa eu corrigir aqui. 80-20. Tá? 80% do sucesso é a estratégia, ou seja, é o asset allocation, né? Um perfil conservador, X de renda fixa, X de renda variável, perfil agressivo, muda a composição. E os 20% vem da escolha do produto. Muitas vezes, né, quando você não faz, não monta a sua estratégia, porque você não tem tão claramente seus objetivos, uma das possíveis explicações, né, que você trouxe aqui, né, da pessoa ir lá e fazer o resgate, é porque o foco está muito no produto, esperando o retorno apenas do produto. A primeira oscilação que tem, ela vai lá e resgata. Quando você traz a pessoa para uma visão de carteira, já que estamos falando de 20% apenas do sucesso, né, 80% é carteira, se você tem uma carteira de fato diversificada, os produtos eles vão ter uma correlação em que você vai ter produtos oscilando negativamente e outros positivamente, mas na composição você tem uma carteira positiva atravessando todos os ciclos econômicos, né? Então, claro, são discussões diversas que a gente tem, porém, o que nós acreditamos aqui em termos de planejamento, e aí falando de longo prazo, o asset allocation ele tem se mostrado igualmente eficiente, né, para atravessar os ciclos econômicos, mas principalmente para fazer com que os objetivos das pessoas eles de fato se concretizem, né? Então, os Estados Unidos têm números, no Brasil ainda não tem, mas tudo leva a crer que, para longo prazo, a asset allocation é o que mais funciona. Pelo menos no nosso trabalho aqui, né, Gustavo? A gente acredita nessa tese, né? E aí, quando a gente vê o Open Banking já avançando e fazendo com que os produtos sejam muito mais competitivos no mercado, isso sempre aconteceu no Private Banking, né? O grande investidor sempre teve acesso a produtos eficientes. E o pequeno investidor sempre se sentindo meio que enganado pelos bancos, mas na verdade que ele acaba sendo caro para o banco, né? Hoje, com a tecnologia, com o Open Banking funcionando, você encontrando no seu banco produtos de outros bancos, você tem uma competição mais interessante. Então, a tendência de achatamento daquela diferenciação que existia entre um produto e outro, o mercado se torna mais eficiente. Assim como se você abrir uma conta nos Estados Unidos hoje, você sabe que um perfil conservador você vai ganhar entre 5% e 6% ao ano. Moderado entre 7% e 8%, arrojado entre 8% e 10%. A tendência é que no longo prazo no Brasil a gente esteja construindo mais ou menos essa realidade em que o desempenho passa a ser mais conhecido. Por quê? Na hora que um ativo vem a mercado, um IPO, o fato de você ter informação clara sobre aquele ativo faz com que o investidor experiente precifique o preço justo daquilo. Então ele não vai pagar nem mais nem menos, porque tem muito investidor trabalhando e aquilo é regulado pelo próprio mercado. No mercado pequeno do Brasil de hoje, dos últimos anos, isso não era possível. Poucos investidores, pouca capilaridade, muita euforia, muito efeito manada. Qualquer preço que era colocado no mercado, às vezes era comprado, às vezes não, dependendo do argumento que a gente está vendendo. E você não tinha um mercado com preços justos.
com o aumento do número de CPFs na Bolsa e nos diversos mercados, né? A gente fala Bolsa por vício, né? Mas os mercados estão se multiplicando. Mas o aumento do número de investidores, o aumento da educação financeira e a capilaridade, ou seja, a acessibilidade desses investimentos para mais pessoas, faz com que você tenha eficiência no mercado. E aí, para se diferenciar, sua alocação de investimentos para conquistar um desempenho interessante no longo prazo. Diga aí. E aí a referência. Eu acho que falta para a gente também uma referência do que é um bom retorno da carteira. Né? Porque aí a indústria coloca o benchmark CDI, coloca o Ibovespa, predominantemente CDI. O que a gente teria que olhar é o juro real. Né? Quando você fala de projetos de longo prazo, o desempenho da sua carteira tem que ser o quanto ela de fato está crescendo, né? Em termos de ganhos, quando se compara ao preço das coisas. Então, isso não é, diferentemente do americano, né? Isso não é ainda algo que está na nossa cultura, né? Que é olhar o ganho real dos investimentos. Até porque os extratos que a gente tem é tudo baseado nos benchmarks, que são muito mais voltados a desempenho frente a produtos, aí nós estamos falando daqueles 20%, do que de fato no que está no estratégico, que é a alocação, né, baseado em classe de ativo, que corresponde aos 80%. Né? Sob essa ótica, a gente vê o quanto que é generoso um título público que paga IPCA mais 5% ao ano. O governo está... Generoso não, porque na verdade o governo tem que ser atraente para o investidor. Né? Se ele baixar os juros, ninguém investe. Mas como que esse ganho fácil realmente ele é irreal, ele sai caro para o país. Né? E o ideal é que esse ativo renda menos para que a economia possa entregar resultados melhores. Não, se você olha numa comparação, o pessoal pega sempre o CDI, né? Até mostra comparação de longo prazo, o CDI ganhando do Ibovespa. Mas o CDI não ganha de IPCA mais 6, por exemplo. Não. Pega um IMAB ali, ele acaba dando uma surra até no CDI. Só que nesse momento, até para o cara que quer investir pensando em exterior, você falou, poxa, IPCA mais 5. Lá fora a taxa de juros está 5 também. Então hoje o investidor ele tem até a opção dele querer esse IPCA mais 5 e IPCA mais 6 aqui no Brasil, ou com a Fed Funds Rate em 5, dólar mais 5 lá fora. Então se o Brasil começar a baixar muito essa taxa, o pessoal sai daqui e vai investir nos Estados Unidos. Mas até pegando esse ponto que você citou, Carlos, de que lá fora nos Estados Unidos uma carteira diversificada ela mostrou um desempenho melhor do que em exposições 100% à bolsa, por exemplo. E isso falando de bolsa americana, que, cara, é uma besta enjaulada com ódio, né? Digamos assim. O negócio é difícil pra caramba de ganhar dele no longo prazo. Se lá fora é assim, com aquela taxinha de renda fixa baixinha e com a bolsa tendo um baita desempenho, imagina aqui no Brasil, que a gente tem uma renda fixa muito atrativa e uma bolsa que tem seus momentos, mas também tem momentos muito ruins. Se você pega a janela de 2009 a 2016... E eu sei que eu vivi bem isso, e eu vi os meus amigos no Exército, eu tinha na época uns 30% em bolsa, falando, o homem é louco. Eu não tinha porquê, a bolsa ela caiu durante praticamente 6 anos, né? Teve muito papel que foi bem, mas o Ibovespa, ele acabou indo mal. Então aqui, com certeza, você tem muito mais benefícios ao ter uma carteira diversificada, com exposição a diferentes ativos, do que concentrando em uma coisa só. E a evolução do mercado também é nítida. Eu comecei a investir por influência do meu pai. Na época, ele investia em um fundo do Banco do Brasil que cobrava 3% ao ano para fazer apenas uma coisa, comprar ações da Petrobras. Então, é muito 3% só para comprar uma única ação. Aí depois ele foi botando um da Vale, que também era 3% só para comprar Vale. Né? E se ele fosse comprar direto, as corretoras também, a taxa de corretagem, R$30 na época, algumas com corretagem proporcional. Então hoje o mercado está muito mais amigável. Só que justamente por isso muita gente entrou, mas fez besteira. Eu falo sempre que se um papel cai na moda, já era já. O negócio vai entrar numa relação totalmente desproporcional à qualidade da empresa e o preço vai subir muito só porque tem muito fluxo de pessoas chegando, mas o preço ele vai estar errado no final. E o investidor ele é muito sujeito a viés. Eu acho que esse é o ponto principal de você ter alguém para te auxiliar nas suas finanças. Sim. Porque sozinho, ainda mais o cara que é iniciante, ele acaba fazendo muita besteira. O pessoal ele é avesso à perda, né? Que é um viés do ser humano. Então, citando a pandemia, eu lembro que nessa época eu tinha 2 papéis na minha carteira, um que estava indo muito bem, mesmo no começo da pandemia, e outro que estava indo muito mal e com uma tendência a ir pior ainda. Dando nome aos bois, era o Banco Inter e CVC. O Banco Inter eu fui vendendo ao longo da subida e a última parte que eu vendi eu tive 600% de lucro, desde o preço que eu tinha comprado. E antes que alguém pense, nossa, genial, ele subiu mais 600 depois que eu vendi. Acontece, né? E o CVC, eu comprei em dezembro, depois que teve um problema de óleo no Nordeste.
Vazou óleo lá, daí a CVC foi afetada por isso, né? Pessoas cancelando a viagem. Então eu pensei, poxa, daqui a pouco, felizmente, essa situação vai estar resolvida e o pessoal vai voltar a viajar. Isso dezembro de 2019. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, Aí né? ferrou mais ainda. Aí, logo no comecinho da pandemia, eu pensei, vou vender Banco Inter e tenho o CVC aqui na minha mão. E eu tinha muito lucro em uma e já tinha um prejuízo de 40% na outra. O pessoal falava, não venda é que tem prejuízo, né? Vender com lucro tudo bem, com prejuízo você segura até que um dia ela possa voltar. Não teria voltado até agora. Não. Na verdade, você tem a compensação de tributos. Exatamente. Você tem que sempre, Exatamente. quase que mensalmente, principalmente quem tem small caps, e empresas que estão mais sujeitas à mudança da economia, mensalmente você tem que comparar o que você tem na carteira com o que o mercado oferece oportunidade. E não tem que ter dó de substituir, porque o que você está perdendo com uma, você tem um potencial de ganho muito maior. Nessa visão que a gente vê, puxa, mas o risco de mercado, o CVC, pô, é uma fatalidade, ninguém previa uma pandemia, mas quem tem uma empresa como o CVC tem que ter ativos que sejam com correlação oposta, né? Que se a CVC perder, que compense. Problema. Um bom exemplo também, recentemente se fala, Magazine Luiza, quanto que perdeu, né? Nossa, 80% de perda. Quando você olha uma janela de tempo, é 80% de perda. A janela imediatamente anterior é 1000% de ganho. Muito ganho. E é a mesma situação. Eu, se tivesse Magazine Luiza na carteira, eu talvez teria vendido com 400%, 500% de ganho e estaria comemorando, né? Porque alguém, em algum momento, analisou e viu o potencial do quanto que aquela empresa poderia se beneficiar daquele momento econômico que o Brasil tinha. Né? Tinha instabilidade econômica, se fechando para o exterior, o varejo interno se beneficiando. Era um bom negócio. Não, mas só para citar esse ponto da compensação, eu acho que esse é um dos pontos mais negligenciados por quem investe aqui no Brasil. Sim. Porque eu fiz justamente isso. Eu falei, olha, vou vender CVC. Na época eu tinha uns 50 mil de prejuízo em CVC, acho que era em torno disso. E com isso eu consigo compensar o ganho que eu vou ter em Banco Inter. Então, se eu não vender CVC, eu ia ter que pagar imposto sobre o dinheiro que eu ganho em Banco Inter. Como eu vendi, eu anulei o imposto. Ficou elas por elas. E se eu quisesse comprar CVC, eu poderia recomprar no dia seguinte. Só que eu não quis. E até hoje eu não tenho mais CVC na minha carteira. E ela continuou caindo depois da pandemia. Tinha gente que poderia ter na carteira, viu caindo e até hoje está segurando enquanto os papéis bons foram vendidos. Sim. Aí eu vou lembrar uma frase do Peter Lynch que falava que quando o investidor ele faz isso, é equivalente a ter um jardim no qual você corta as rosas enquanto rega as ervas daninhas. E o cara faz isso simplesmente porque ele tem esse viés. Porque se não tivesse papel, talvez ele não fosse comprar, mas ele mantém quando ele tem. É não entender realmente das oportunidades dos negócios, né? Porque se você tem ativos melhores que o seu, o ideal é você substituir. Esse é um outro mecanismo para tornar o mercado mais eficiente, que o dinheiro tem que fluir para aquilo que tem perspectivas melhores. Tem um outro ponto que a gente tem que lembrar no Brasil, que é a dificuldade que as pessoas têm de montar carteiras diversificadas. 100% das corretoras e distribuidores de valores hoje têm suas carteiras recomendadas que geralmente têm 8 ou 10 itens. 8 ou 10 fundos imobiliários, 8 ou 10 ações, 8 ou 10 criptos. E o que as pessoas fazem? Elas pinçam, né? Não, mas aqui tem um upside aqui de 40%, outro upside de 30%. Pego as 2, 3 melhores. Não tem o menor sentido você pegar 2, 3 ativos quando foi feito o estudo, avaliando que dentro daquele cenário mais provável, esses são os 6, 7 papéis que vão performar bem e os outros 3, 4 que performarão melhor caso o que a gente está acreditando não aconteça. Então, o que dá sentido para a carteira diversificada é justamente saber que você tem papéis que, nesse momento, não parecem bons, mas que, se virar o cenário, você tem uma proteção, uma blindagem contra perdas. E nessa diversificação, né, acho que é importante acrescentar que também tem o risco Brasil. E quando você coloca a diversificação, hoje é muito mais fácil, a gente tem muito mais acesso a reduzir esse risco Brasil fazendo alocação internacional. Hoje tem muitos veículos que te permitem estar exposto ao mercado europeu, ao mercado americano, e aí, de fato, você trabalhar bem essa correlação. Então, acho que a gente aproveita ou usa pouco isso também. Tem bolsa, compre ativos em dólar. Se a bolsa despencar, o dinheiro está fugindo e o dólar vai disparar. Então, você tem 80% bolsa, 20% dólar naquela fatia da carteira. Isso é quase que a lição de casa básica para você ter saúde financeira. Não, se alguém tem dúvida disso, bote um gráfico Ibovespa, dólar, se você vai ver 2008, dólar disparando, 2020, dólar disparando. Então, sempre que há um problema realmente grave no mundo, o que acontece é que o dólar ele vai subir e não é de escada, é de elevador, é de uma vez. Vai lá para cima. Então, ter alguma coisa descorrelacionada com o Brasil, né, seja um investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba sendo muito positivo para um portfólio.
E aí, entrando numa parte que vocês citaram várias vezes aqui, que vocês dão muita importância pelo conteúdo até agora, que é a parte do comportamento. Porque vocês não deram uma solução pronta. A carteira é assim, ó, você tem a opção A, B e C. Né? Não, é uma solução individualizada, porque cada indivíduo é diferente, vai ter planos diferentes, um nível de tolerância a risco. O que vocês acham que é um bom comportamento de um investidor? Porque se você pega o Morgan Housel, autor do Psicologia Financeira, que eu achei um livro muito bom, assim, é um livro simples, qualquer um pode ler, a gente fez um podcast sobre ele já aqui, e ele fala dessa importância do comportamento, que não há o melhor método para investir, na opinião dele. O melhor método é aquele que vai te manter como investidor pelo maior prazo possível. Isso. Porque a recompensa ela virá no longo prazo, no final das contas. Ele até cita, logo no começo do livro, o caso de um frentista e faxineiro, que era o James Reed, que ele chegou ao final da vida dele, morreu, se não me engano, com 92 anos, e o pessoal se surpreendeu porque ele morreu deixando uma herança de $8 milhões. Aí ele doou uma parte, ele virou um filantropo, se você busca na Wikipedia, tá lá, frentista, faxineiro e filantropo. Doou para uma biblioteca, doou para um hospital e deixou uma parte para os seus herdeiros. Enquanto outras pessoas que tiveram muito mais educação, que tiveram muito mais oportunidades na vida, morreu sem deixar nada. Ele até compara o caso do James Reed com o caso de um executivo chamado Richard Fusconi, que saiu na Forbes, um cara que ganhou muito dinheiro, mas ele quebrou na crise de 2008. Sim. Ele fala assim, olha o quanto o mercado financeiro é maravilhoso. Né? Você tem um faxineiro que conseguiu um desempenho melhor do que o cara que era economista formado por uma universidade da Ivy League. Ele falava, olha, o cara como faxineiro não operaria um coração melhor do que um cirurgião, ou construiria um prédio melhor do que um engenheiro. Mas ele conseguiu ter um desempenho financeiro melhor do que um economista da Ivy League. Por causa de comportamento. O comportamento e também um cuidado com garantir o que já é dele, né? Porque talvez um pouco de ganância faça com que mentes brilhantes deixem de ser tão brilhantes no meio do caminho. Isso vale para investimento, empreendimento, relacionamento, né? A pessoa tem uma relação familiar fantástica e perde por um relacionamento fora do casamento tudo que ele construiu na vida. Isso tem a ver com ganância, isso tem a ver com talvez não perceber as consequências dos seus atos. É uma combinação de comportamento e educação. Né? Uma educação que não é educação puramente escolar, é uma educação social. Né? Então, por que você se move? Por que eu trabalho hoje? Eu trabalho para ganhar dinheiro? Não, eu até passei dessa fase. Hoje eu trabalho para transformar a sociedade. Espero que meus filhos tenham esse sentimento bem mais cedo do que eu, porque tem uma herança familiar, uma sucessão, mas é uma educação que a gente constrói que vai além da matemática, física, química. Por que nós estamos fazendo isso para a sociedade? Eu diria que a questão financeira, muitas pessoas diante da oportunidade, influenciadas por, às vezes no imóvel é um jogador de futebol que influencia, a pessoa que entra numa pirâmide financeira. O que está por trás da pessoa colocar 60%, 70% do patrimônio dela num produto de risco é ganância. Sim. Né? Em alguns casos, não saber dizer não também, né? Mas a ganância acho que predomina aí. No planejamento, a gente meio que tenta limitar esse risco alertando para as 3 etapas do investimento, que é reserva de emergências, você não pode mexer. É para emergências e oportunidades de curto prazo, ponto. A sua renda futura, você também não pode mexer. Nós vamos ter uma estratégia, arroz, feijão, papai e mamãe, do que você tem que fazer com disciplina durante, em alguns casos, 10 anos, outros casos, 30 anos, para garantir que se tudo der errado na sua vida, aquela renda está preservada. E a gente vai permitir aos nossos clientes que assumam riscos, e riscos de empreender, de negócios, de imóveis, de novos mercados, dentro de projetos específicos que a pessoa está apostando. Mas eu tenho 1 milhão de patrimônio, só 50 mil num projeto inovador. Nesse caso, só 50 mil, porque você é muito ambicioso na construção de outros sonhos. Então, a estratégia da pessoa que ajuda a limitar. Não é exatamente o caso do Reed, né? Não é exatamente a realidade do Luiz Barsi, por exemplo, né? Que também tem um patrimônio muito além do que ele precisava. Mas, para a maioria das famílias, o objetivo de realizar sonhos é o grande argumento para não expor essas famílias a bobagens e riscos que são desnecessários. Eu costumo até dizer, né? Eu sei que muita gente até questiona esse posicionamento, mas eu estou falando de coisas mais empíricas, né? A experiência tem nos mostrado que o papel do planejador financeiro é muito mais tratar vidas, ou seja, estou falando de ciências sociais, e não a ciência exata. Tá? Então, o planejador financeiro, o planejamento financeiro, ele não é uma ciência exata. Pode parecer contraditório, porque o lado da exata, de fato, até a tecnologia aqui, ela resolve facilmente. Mas essa ciência social, que tem
tudo a ver com comportamento, né? Que é o mais desafiador, o planejador, ele tem um papel hoje predominante e fundamental para influenciar no comportamento que leva à transformação. Nós, como planejadores, a gente não pode chegar para a pessoa e falar para ela, faça isso, faça aquilo. Não vai funcionar. A gente usa a ciência exata para dar recomendações. E com recomendações, mostrando, orientando e dando essas etapas, né, percorrendo essas etapas de forma gradativa, a pessoa ela vai experimentando. Tá? Então, por mais que você tenha uma carteira recomendada, essa é a carteira recomendada para o seu, não seu perfil conservador, mas o seu perfil, Gustavo Cerbasi, filhos, família, 49 anos, estou entregando o Gustavo aqui. É esse perfil que a gente olha. E quando você pega e cruza, né, o asset allocation de perfil conservador, tem ainda um caminho para o Gustavo chegar naquilo que seria o recomendável, porque a gente está olhando o perfil. E hoje, perceba, a gente tem tecnologia que poderia fazer com que esse tal de suitability, né, que é fazer esse matching entre o perfil, né, de tomada de risco do Gustavo e o portfólio. A gente tem tecnologia para trazer todos esses outros aspectos comportamentais que vão muito além de você responder um questionário ali, sair uma pontuação e falar, você tem propensão a risco que te leva a um perfil agressivo. O planejador tem feito esse trabalho hoje, né? Então, a gente acaba inserindo as pessoas no mundo de investimento de uma forma gradativa, respeitando exatamente este perfil, de maneira que ela vai experimentando e a gente vai testando. E ao longo do tempo, você percebe a pessoa ali, ela ficando muito mais confortável, né, em olhar a sua carteira evoluindo, apesar dos ativos que compõem a carteira terem direcionamentos diferentes em relação ao mercado. Então, esse ponto aqui da ciência social, que é o grande X aqui, que faz com que a gente tenha feito, faz com que a gente consiga gerar resultado com essa pessoa ao lidar com investimento, saindo do curto-prazismo dos 2 anos, estou falando de clientes, né, que já estão conosco aqui há 6 anos, 7 anos, 10 anos, mas já com uma expectativa, né, de carteira para 30, 40 anos. E tem um efeito importante, né? Quando a gente fala em investir, vem na nossa cabeça sempre a meta que vou acumular um dinheiro para, quando eu chegar aos 60 anos, poder usar. Não, o investir não é quando você chegar aos 60 anos, né? Mas o investir tem que levar em consideração depois de 60 anos. Aqui você tem um desafio maior. Você vai viver até os 95 anos. Como que você vai preservar esse patrimônio, né? Então é uma coisa de muito, mas de muito longo prazo, tá? E tão importante é o aspecto comportamental nessa construção, que no nosso trabalho, na Super Rico, os técnicos, os economistas, os especialistas em lógica, eles estão na atividade de suporte. O planejador é um especialista em pessoas. O Carlos conhece melhor. Cita alguns exemplos de perfis de formação dos nossos planejadores. Nós temos ali policial militar, nós temos psicólogo. Aí eu volto à conversa inicial que a gente falou aqui da segunda carreira. Eu sou engenheiro, ok? Não trabalhei no mercado financeiro. Mas tem perfis, você tem pessoas que são sociólogas, tem pessoas que são, né, policiais, biólogos ou biólogas. Então, você tem, assim, formações muito diferentes daquilo que a gente imagina no perfil do planejador financeiro que está vinculado ao mercado, né, financeiro. Não necessariamente. Exatamente por que a gente vê que a gente consegue avançar, né, com sucesso nisso, porque essas pessoas, acima de tudo, elas têm experiência de vida. Né? Nós estamos falando de experiência de vida que faz toda a diferença na hora de você poder trabalhar com pessoas, já que é uma ciência social. O grande desafio é fazer esse matching. Porque se você tem experiências de vidas, né, que são similares, planejador-cliente, a chance de sucesso nessa relação ela é grande. Mesmo que no meio do caminho você cometa e vai cometer alguns erros. Né? Você vai cometer alguns erros na forma como as coisas são executadas, porque a gente vive num mercado de muita volatilidade. Mas a diferença está exatamente na troca das experiências de vidas que as pessoas têm. Você comentou sobre essa questão de pessoas, né? A vida não é uma planilha.
É extremamente complicado. Até o pessoal fala, olha, daqui a pouco você vai estar desempregado, pessoal, aí, porque você vai ter IA fazendo gestão dos recursos. Concordo, daqui a pouco vai ter inteligência artificial fazendo gestão de recursos. Agora, quem fala o quanto de recurso você vai dar para IA e se você vai investir mais ou retirar quando o mercado cai, continua sendo você, meu cara. Continua sendo você. Então, esse aspecto comportamental é extremamente importante. Eu sempre comento aqui no podcast que nada é mais complexo no mundo do que pessoas. O pessoal fala que física é complexa. Não, tem uma fórmula lá, pô. Se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda, é física. Se eu pego o isopor e jogo num lago, ele boia. Se eu pego o Edu e jogo num lago, ele pode afundar, pode boiar, pode nadar, ou pode sair de lá e me jogar no lago de volta. Exatamente. Eu não sei o que ele vai fazer. É imprevisível. E leva em consideração que o quanto é volátil, o quanto se transforma o mercado financeiro. Sim. Porque a inteligência artificial te traz uma solução. Ó, você tem que ter o melhor pré-fixado do mercado. Tá, mas pré-fixado eu tenho características diferentes pré-fixado num banco, né? No Itaú é um, no Safra é outro, no Santander é outro, no Sicredi é outro. E aí, quando a pessoa recebeu a orientação, vai pôr em prática, pô, é isso mesmo ou não é? Não, e será que a IA vai estar certa também? Porque em cada ponto do mercado você tem cabeças inteligentíssimas falando, não, daqui para frente vai subir, e outras tão inteligentes quanto falando, não, agora vai cair. Oposto, Então, não quer dizer que ela consiga prever o futuro no final das contas, porque ela tem acesso a banco de dados, né? Isso é sempre muito complicado. E já entrando na última fase, pensando nessa escalada da pessoa ao longo da vida, poxa, estava endividada, resolveu, poupou, investiu, e ela chegou na fase de utilizar a renda gerada pelo patrimônio para viver. Quais seriam os cuidados, já aproveitando até o que você disse, Carlos, vamos viver muito, 95 anos, e os custos vão ficar maiores de plano de saúde, por exemplo, você tem um efeito da inflação ao longo do tempo. Como é que ela tem que se comportar nessa hora, assim? Como é que seria a solução de vocês para isso? Tem alguns veículos, né, que a gente acaba subestimando. Você trouxe, por exemplo, o tema da Previdência. Um dos benefícios da Previdência é poder gerar uma renda. Porque, hoje a gente tem a nossa capacidade cognitiva aqui para administrar o nosso dinheiro, mas a gente não sabe como isso vai estar lá na frente. Né? Esse é um dos aspectos. E talvez eu queira usufruir mais. Então, na desacumulação, você combinar a carteira, principalmente para te gerar renda, isso vai ser fundamental para que você consiga, no dia a dia, tomar as suas melhores decisões. Por quê? Porque é muito difícil para a pessoa olhar para o seu patrimônio e ver que o seu patrimônio vai ser consumido. Para a grande maioria dos brasileiros, não tem jeito. Vai existir o que a gente chama desse shortfall. Né? Ela vai consumir o patrimônio e o patrimônio vai começar a diminuir. Se há um planejamento prevendo esse shortfall, você vai lidar melhor com isso. Se não há esse planejamento, o que acaba acontecendo, as pessoas deixam de viver com medo do dinheiro acabar. Então, ela tem o dinheiro suficiente, mas ela não vive. Ela tem uma dificuldade no seu dia a dia, porque o medo dela é, poxa, se eu viver mais, será que esse dinheiro vai dar? Então... O medo dela é viver mais. Mas tem vários exemplos coisa, que corroboram isso. Né? Não, sim. A gente chama isso de risco de longevidade financeira, tá? Ou seja, a longevidade... você não morreu. A longevidade, que podia ser uma coisa boa, ela representa um risco. Então, assim, psicologicamente, né, falando um pouco de comportamento... Tempo e faltar dinheiro, né? A pessoa fica paralisada. Então, alguma das estratégias é você ter uma renda que é uma renda passiva mesmo, né? Ou seja, não estou falando só de carteira geradora de renda, mas uma previdência privada que pode ser convertida, não na sua totalidade, mas uma parte em renda. Na hora que você vai compondo isso, poxa, pelo menos você tem ali uma renda que está garantida, mesmo que, se você falhe na sua administração e o principal, por alguma razão, termine, pelo menos você tem aquela renda. Aquela renda que talvez você não está administrando, porque parte dela você entregou, por exemplo, para uma seguradora. Então, são estratégias que muitas vezes são muito questionadas no momento presente. Né? Vale a pena fazer isso ou não? Agora, quando você chega lá, você vai ver o quanto isso é importante. E são decisões que você não precisa tomar agora. Essas decisões você vai tomar realmente lá na frente. Né? Tem alguns pontos importantes a considerar quando você está construindo a sua renda futura, que é a necessidade de você ter
um certo otimismo em relação ao gasto que você vai ter no futuro. Eu vejo muitas famílias falando, não, hoje nós temos um gasto elevado, os filhos estão aí no ensino médio, faculdade, daqui a pouco somos só nós dois e a gente vai viver com uma renda ok. O que é essa renda ok? É uma renda que a pessoa avalia quanto custa o nosso apartamento, o nosso estilo de vida, nossos hábitos, a gente viaja 15 dias, 20 dias por ano, né? A gente nem vai viajar tanto no futuro, vai ter netos. Pense que no futuro, eu já citei a questão do aumento de número de familiares. Uma pessoa com mais idade tem uma vida social vinculada à família muito rica. Pense que com o passar dos anos, mesmo que você viaje só 15 dias por ano, a sua necessidade será por mais conforto. Com idade, você já não vai querer estar naquele chalé que está na periferia da cidade turística, que é um negócio mais central, você não quer andar tanto, você quer estar pertinho do restaurante favorito. Talvez seu nutricionista te diga que você tem algumas restrições, então tem que escolher algo um pouco melhor para comer. Dermatologista vai falar que você tem problema de pele, então usa uns tecidos antialérgicos. As coisas vão ficando mais caras. Principalmente se a pessoa quer ter uma vida interessante. Então, se você na sua aposentadoria com tempo livre resolve fazer um curso de uma gastronomia específica, porque você quer aprender a cozinhar, pode ser que o curso não custe muito, mas pode ser que o professor te oriente a comprar alguns instrumentos que, poxa, não estavam nos planos. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de uma certa generosidade nos gastos e talvez até considerar que no tempo livre eu não vou só descansar, talvez eu tenha que empreender para complementar minha renda também. É um ponto importante a considerar logo no começo. Um pouco mais para frente, tem aquela questão do que eu acumulei, o quanto eu vou desfrutar, que é o que o Carlos falou, e o quanto que talvez eu passe para os meus filhos como patrimônio, como sucessão. Eu vejo muita gente falando, não, mas eu estou criando uma condição fantástica para minha família, temos negócios familiares, vou passar uma renda para os meus filhos. Quando te fala de herança para suprir os filhos, vou pegar dois casos. Pelo menos na minha idade, o pessoal conhece bem, que apareceu na mídia, o Jorginho Guinle. Eu anotei aqui, sabia? O Jorginho Guinle, ele foi herdeiro de famílias muito ricas, ele perdeu parentes em desastres ali no começo da vida, alguns morreram no Titanic. E o Jorginho Guinle, ele surpreendentemente foi muito bem orientado por especialistas, por planejadores financeiros no começo da vida dele, mas ali num contexto que não previa a questão do risco de longevidade. Na época se vivia 60 anos e disseram, olha, vamos chutar lá que o Jorginho vai viver uns 80. Né? E ele chegou aos 85 vivendo como foi planejado, né? E o dinheiro acabou aos 85 anos. Então ele viveu uma vida nababesca, era mais de $100 mil de renda que ele tinha por mês ali, mas acabou de repente. Então esse é o risco de longevidade que o Carlos citou. Tem uma outra questão, vou pegar um exemplo também do começo do século passado, a família Matarazzo. Foi o homem mais rico do Brasil. E a família Matarazzo não lidou mal com o dinheiro, não empobreceu. Simplesmente o dinheiro das indústrias Matarazzo que foram vendidas lá naquela época foram sendo distribuídos para familiares. O que aconteceu é que muitos familiares nasceram, né? Ele tem 2, 3 filhos, que cada um tem 2, 3 netos, e foi distribuindo. Mesmo não lidando mal com o dinheiro, a fortuna acabou, porque mais de 1.000 herdeiros, né, de lá para cá. Por isso que o segredo é mandar os filhos, chutar os filhos de casa e é isso aí, se virem. Eu não sei se é chutar os filhos de casa, mas... Ensiná-los, né? Ensiná-los, né? Essa questão da sucessão, muito mais importante que o dinheiro, é transmitir aos filhos a capacidade da construção. O cuidado com a preservação e o cuidado com a criação de uma saúde financeira, de uma vitalidade financeira que a gente chama, que passe de geração para geração. Pode ser que não seja com o mesmo dinheiro, seja um dinheiro novo que vem depois, mas esse dinheiro não é infinito, por maior que seja. Então, são 2 pontos de atenção quando a gente fala de administrar. Feliz daquele que tem condições de se aposentar e sabe que vai viver até os 90, 95, mas tem um planejamento para, quem sabe, chegar aos 105. Eu acho que depois dos 105 nem deveria se preocupar, que a pessoa vai ter tanto neto, bisneto, tataraneto, que essa quantidade de familiares vai dar o suporte que a pessoa precisa além dos 105. Mas até lá a gente tem que se preocupar. Se você pensa em previdência no passado, enquanto não existia esse mecanismo estatal de previdência pública, a previdência era ter filhos. Né? Era a família. Exatamente. Essa era a previdência do passado. Até tem gente que fala, né, que olha, por exemplo, o pessoal que fala que, na verdade, o cara da extrema esquerda, ele não quer, mas ele está atacando a família. Né? Com famílias cada vez menores, se as pessoas não têm filhos e não fazem planejamento para a vida, vai depender do Estado. E se todos dependem do Estado, quem é que vai votar pela redução do seu tamanho, por exemplo? Né? Isso acontece. E eu anotei aqui o caso do Jorginho Guinle, Cerbasi, porque eu acho muito emblemático esse caso. Porque ele era de uma família extremamente rica, foi a primeira família a ter a concessão do Porto de Santos. Sim. E como você disse, ele era uma celebridade, namorou
atriz de Hollywood, e no final da vida ele estava de favor lá no Copacabana Palace, porque acabou o dinheiro. E aí, se você pega, ele não deixou nenhuma herança para os filhos dele também, ele só tinha essa renda. E com previdência privada, você pode, depois da fase de acumulação, chegar para a seguradora e falar: seguradora, eu tenho aqui 1 milhão em previdência privada, eu quero uma renda mensal vitalícia, talvez até extensível para herdeiros menores de 18. Você tem várias opções lá. Pode customizar isso por um prazo certo, né, temporário, etc. Eles vão falar: olha, a gente consegue te pagar, por exemplo, um benefício de, chutando um número aqui, 6 mil por mês. E aí, ela é vitalícia, se você morre antes, você pode deixar alguém para receber depois por um prazo, mas essa renda, ela acaba. É aquilo que você falou do INSS, você vai estar poupando um principal, né, que você teria para gerar aquela renda, mas quando chega ao fim, você não consegue passar aquilo como herança, o direito àquela renda, ou só por um prazo limitado. Se você tem um patrimônio e você falece, você consegue destinar o patrimônio para os seus herdeiros e dando educação adequada, aquilo vai durar muito mais tempo. Tá? Agora, o ponto é que tem tanta solução, gente, que, poxa, tendo o patrimônio, buscando a orientação correta, você vai estar bem assessorado. O pessoal se preocupa muito com essa fase, acho que a preocupação tem que ser muito mais durante o caminho. Porque juntando dinheiro, né, o pessoal me pergunta às vezes: Bruno, é complicado administrar um patrimônio maior? Eu falo: não, complicado era administrar quando era pequeno. Pouco dinheiro. Agora tem suas complicações, mas, cara, você quer saber de tributos? Você vai ter um cara que vai te ajudar nisso. Você quer saber de melhor alocação dos seus ativos? Vai ter alguém para te ajudar nessa solução. Então, não vai faltar meios de você conseguir garantir, desde que você faça o dever de casa, né, um patrimônio futuro para viver bem disso. E até pegando aquela analogia que você fez, Amon, entre dieta e finanças, tem muita coisa muito parecida. Só que para finanças tem um ponto que é bem diferente de dieta. Você pode ter deixado de fazer o dever de casa na dieta durante muito tempo, mas se você pega um ano firme, você consegue emagrecer pra caramba. Se você pega em finanças um ano firme, você resolve suas dívidas, você começa a poupar, a investir. Só que a recompensa do investimento, aquela curva exponencial, para isso tem que ter tempo, tá, gente? Então, quanto antes você começar a investir, buscar orientação, melhor. E aí, Serbasi, já chegando aqui ao final, Carlos também, que eu queria que você falasse o que você vai separar para as pessoas na FinClass lá, cara, na sua aula. Cara, eu pretendo, na FinClass, entregar um conteúdo que dê uma noção completa desse método de planejamento. Que as pessoas entendam o começo, meio e fim. Não é só orientação de investimento, não é só orientação de estratégia, mas o que faz uma coisa conectar bem com a outra. Porque orçamento doméstico não tem nenhum sentido se for apenas controle. Desculpa dizer, mas é perda de tempo você controlar como você gastou dinheiro se isso não te ajuda a mudar o seu futuro. É puro exercício de rotina. Agora, se a pessoa tem um orçamento, usa esse orçamento para se antecipar a problemas que vão acontecer nos próximos meses, prioriza sonhos a serem construídos, a pessoa vai investir melhor. Basicamente, o meu módulo na FinClass está sendo finalizado aí para ser entregue como um projeto para realizar mais sonhos na vida, tanto de curto quanto médio e longo prazo, driblando todos os elementos emocionais e comportamentais que podem questionar os já conhecidos elementos racionais matemáticos. Pô, que bacana. Muito bom. E até abrindo algo aqui, quando a gente criou a FinClass, a gente fez lá uma lista de nomes, assim, pô, ter esse pessoal lá é o sonho grande, né? E o seu nome foi um dos primeiros a pintar na lista, cara. Pô, que honra, obrigado. Isso aí, a gente fez a lista separado para depois fechar, né? Tava em todas. Tava em todas. Então, é muito bom poder contar com a tua presença na FinClass. Espero que o pessoal goste bastante. O público vai gostar. Vai ser uma entrega bem generosa. Poxa, que bacana. Aí eu lembro novamente, pessoal, aniversário da FinClass no dia 24, mesmo dia do Serbasi. Estamos comemorando. Era quase o destino, tá vendo? Para quem quiser assinar a FinClass na promoção especial, 50% de desconto. Tem um link aqui na descrição para entrar no nosso grupo de WhatsApp e também um QR Code na tela. Pessoal, só tenho a agradecer. Foi ótima aqui a conversa. Espero que voltem mais vezes, né? Na terceira vez, Serbasi, é uma tradição aqui no podcast. A gente dá um boleto para a pessoa pagar. Vira sócio honorário. Não, é fácil. Eu achei que vocês iam pedir para cantar. Aí ia ser mais difícil. Não, boleto a gente paga. É tipo o governo, entendeu? Você vira sócio só na despesa. Não posso falar isso, não. Tem alguns benefícios que o governo dá, né? Mas se paga caro por eles. A gente tem muitos benefícios também, se aparecer aqui. É verdade, tem benefícios aqui também. Tem benefícios nos sócios. É sempre um prazer estar com você, gente. É um barato tá batendo esse papo aqui. Eu sei que vocês impactam um grande número de pessoas e esse impacto é para o bem. Nós estamos transformando a sociedade, então podem contar. Em breve estarei de volta aqui. Obrigada. Não, com certeza. E como que a gente pode encontrar vocês na rede social? Onde vocês estão? Super Rico, tudo que vocês têm aí para oferecer. Procurar Super Rico BR no Instagram ou www.superrico.com.br.
convite é para fazer o cadastro gratuito. Ao se cadastrar, a pessoa tem acesso ali a plataformas, simuladores, ferramentas e principalmente as trilhas de conhecimento que orientam como explorar ao máximo as ferramentas. É a nossa contribuição. Por que a gente oferece de graça o cadastro? Porque as informações que são trabalhadas ali para nós servem como dados para a gente entender como é que o brasileiro está lidando com o dinheiro para direcionar melhor o trabalho dos planejadores. E nas redes sociais, Gustavo Cerbasi, o pessoal já conhece, mas Super Rico aproveita a gratuidade que é a nossa maneira de contribuir para um Brasil melhor. Certo. Superrico.com.br, né? Acho que é legal também o que o Gustavo comentou. Você entra na plataforma e já fala com um planejador financeiro. Ele já vai estar com o seu diagnóstico ali, né? Você já sabe quem é o planejador, já sabe qual é o perfil dele, qual é a experiência dele. Você já pode se consultar com ele, né? Ele já vai te dar algumas orientações importantes, né? Para você que está aí com dúvidas, com questões, principalmente relacionadas a dívidas, né? Que a gente discutiu bastante aqui o nível de endividamento do brasileiro. Entra lá que o planejador já vai te dar as orientações que vão já fazer uma boa diferença no seu dia a dia. Não, perfeito. Show. E vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, então curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming de áudio, também curta e pode se inscrever também no canal, que é tipo um canal aí também. Se a inscreva, gente nunca sabe. Por onde você ouve, faça a inscrição, porque isso é relevante pra gente. Pelas nossas contas, a gente talvez venha bater 1 milhão de inscritos no YouTube no final do ano. Isso é muito bom, ajuda até a atrair os convidados, né? Porque fala, poxa, tem 1 milhão de inscritos, o pessoal vê que o podcast é mais relevante. E nós sabemos aqui que a nossa presença ela é boa para o podcast, mas sem convidados bons, no nível, por exemplo, do Cerbasi do Carlos, o episódio ele acaba ficando aquém do que poderia ser. Sim. Então, nos ajuda a ficar grandes para chamar cada vez mais pessoas boas aqui para os sócios. E também vocês podem me encontrar no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, e aqui sempre nos sócios. Ao pessoal que assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Aos convidados, muito obrigado pela participação. Voltem mais vezes. Valeu, gente. Voltaremos. Obrigado. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Beijos. Todos os anos, a humanidade lutou várias batalhas no mercado financeiro. Altas de juros, bancos quebrando, pirâmides financeiras e, principalmente, a falta de conhecimento sobre esse mundo. Sempre houve alguma razão para lutar, mas todas as guerras têm algo em comum. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa é a função da FinClass: observar o que está acontecendo ao redor do mundo e utilizar todos os seus recursos e professores para orientar os brasileiros contra a ignorância financeira. Soldados, eu sei que a batalha está árdua, mas estamos quase conseguindo vencer e não podemos desistir. Capitão, e o que faremos para encerrar essa guerra? Soldado, no dia 24 de abril nós faremos um ataque definitivo e convocaremos para isso a melhor tropa. Thiago Nigro, maior influenciador de finanças do Brasil e cofundador da FinClass, mas também Cris Junqueira, Morgan Housel, Howard Marks, Yuval Harari e nossa arma secreta, Bruno Perini. O Ás do Conhecimento, o leonino mais sexy do Brasil. Ele mesmo, soldado Kaique. Aliás, Cabo Kaique, você acaba de ser promovido. Um homem da sua perspicácia tem que subir na hierarquia da instituição. E para isso, a gente vai também com força total, dando 50% de desconto no segundo aniversário da FinClass, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, mais 7 bônus, e um deles é a participação no maior evento presencial de finanças do Brasil que nós faremos no segundo semestre. Capitão, e o que é preciso para fazer parte dessa missão? Soldado, se você quiser participar, basta tocar no link abaixo, se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar o dia 24. Conto com você.